Viva, boa noite, bem-vindos ao Política no Feminino. Hoje é sexta-feira e cá estamos na televisão pública de Angola para lhe fazer companhia durante cerca de 2 horas. Vamos passar a apresentar o painel desta semana, que é composto pela Dalva Ringota Além, que se junta pela primeira vez ao nosso painel. Boa noite, bem-vinda. Boa noite, Kesa, muito obrigada. Navita Angolo, boa noite. Boa noite, Kesa, colegas, caros telespectadores. Sandra Batalha. Boa noite, Kesa, boa noite, colegas, boa noite, caros telespectadores. E a Tânia de Carvalho. Olá, Tânia. Boa noite, Kesa, boa noite, amadas, boa noite, Angola. Muito bem. Vamos para o primeiro tema, uma investigação levada a cabo por um consórcio internacional de 120 jornalistas de 20 países sugere que Isabel dos Santos beneficiou de numerosas oportunidades ilícitas de investimento dadas pelo pai, José Eduardo dos Santos, ex-presidente da República. Os Luanda Leaks, assim se denomina a investigação, que checou 715 mil documentos entre e-mails, contratos, auditorias e contas. Os documentos referem uma misteriosa rede com 400 companhias, muitas delas offshores, ligadas a Isabel dos Santos, ao marido Síndica do Colo, associados e também a assistência dada por parte de companhias. Portanto, a empresária angolana Isabel dos Santos afirmou que a investigação é baseada num ataque político coordenado com o governo angolano. 715 mil documentos lidos? Quem acredita nisso? Reagiu a empresária na sua conta do Twitter, acrescentando e exige mentiras. É o assunto que vamos passar a comentar com a Sandra Batalha. Sandra, estamos diante de um ataque político, como diz Isabel dos Santos. Boa noite, Kesa, novamente. Eu não estou em crer que estamos diante de um ataque político, mas é a materialização de uma das principais frentes para esta governação. É bem verdade que existe a separação de poderes, o poder político não interfere no poder judicial. Sente-se aqui claramente que há esta separação de poderes? Sente-se aqui claramente porque quem está a indiciar, ou quem indiciou Isabel dos Santos como arguida, não foi o Sr. Presidente da República, mas foi a PGR, que faz parte do Poder Judicial. Entretanto, é importante nós sabermos separar as águas. Isabel dos Santos diz que é um ataque coordenado. Vamos dizer que todos nós temos o direito de nos defendermos, né, independentemente de qual for a nossa culpa. E nesta investigação em questão foram levantados, de facto, muitos esquemas, foram levantados com base em muitos documentos, informações que serviram de base, não é? Indícios muito fortes que serviram de base para a própria Procuradoria-Geral da República tomar, então, a decisão de constituir Isabel dos Santos como arguida. Não vamos aqui levantar, como dizia eu, a questão dos factos políticos, porque o combate à corrupção começou a ser feito de várias esferas. Foram administradores municipais, foram indiciados e condenados até ex-ministros. No entanto, já foi também apresentado ao tribunal um filho do antigo Presidente da República. Então, não estamos a falar exatamente de um facto ou de um ataque político, mas estamos a falar aqui também... uma perseguição a uma família em concreto, não que é não há uma família em concreto, mas há uma elite em si que beneficiou-se, obviamente, pelas questões que são evidentes, mas que beneficiou-se de algumas oportunidades. Não estamos aqui a levantar juízo de valores e a dizer que efetivamente cometeram tais crimes, não é? Até que o juiz bata o martelo e seja lida a sentença, ainda existe a presunção da inocência. Mas, de facto, é um grupo de pessoas que estiveram envolvidas em negócios, envolvidas em processos que um grupo de jornalistas que constituem Luanda Leaks, assim como outras entidades que vão apresentando determinadas queixas, determinadas investigações, acabam por apresentar uma faceta diferente daquela que nós estávamos habituadas a ter. É preciso que as nossas instituições estejam preparadas para conduzir o processo. Estão preparadas? Estamos a falar... O procurador já esteve em Portugal a pedir, portanto, colaboração. Eu penso que a colaboração não é especificamente em termos de recursos
recursos humanos, não é? Eu vou acreditar que os investimentos que foram feitos ao longo dos anos e muito recentemente a nível da Procuradoria-Geral da República, os investimentos ou as inovações que foram feitas a nível da justiça angolana de uma forma geral, dão alguma potência, sim, para que a nossa instituição possa conduzir o processo. Mas é preciso que haja colaboração no que se refere às provas, no que se refere à autorização para a investigação, para busca e apreensão, se for o caso. No entanto, eu penso que a justiça angolana e portuguesa, pelo menos agora, devia trabalhar com lisura e com transparência. Se em outros processos não conseguimos sentir isso, nós gostávamos de sentir agora, porque é um processo que vem também materializar aquilo que se fala em termos de devolver a moral e devolver a dignidade ao povo angolano, que de alguma forma sentiu, não é? Sentiu lesado, sentimos até hoje. Aliás, existem muitas questões sociais que ficaram por resolver por causa da corrupção. Então, todos os indivíduos que estiverem envolvidos em matéria de corrupção, todos os indivíduos, e aproveitar já o momento também para alertar aqueles indivíduos que até o momento ainda não repatriaram seus capitais, vamos acreditar que a lei angolana, a lei de uma forma geral, tem a sua mão pesada, mas há aquela questão da flexibilidade. Quando há cooperação das partes, então o processo fica mais célere, o processo acontece em si. É bem verdade que esses indivíduos não vão ser tratados como seriam tratados na altura em que o repatriamento de capitais era voluntário, mas que a cooperação para estes casos é o melhor a se fazer, sobretudo para evitarmos algumas vergonhas públicas, não é? Porque até provar-se o contrário, até provar-se que há culpa, existem muitos nomes, existem muitos desenhos, existem muitas questões que vão ser levantadas e acabam por denegrir a imagem de grandes entidades. Muito bem, Sandra, já volto a si, deixa-me ouvir a Dalva Ringote. Dalva, que grandes revelações é que trazem estas investigações feitas por mais de 100 jornalistas? Obrigada, Chiesa. Permita-me antes reiterar minhas saudações às minhas colegas, não é? Também aos nossos telespectadores e, sobretudo, para a Televisão Pública de Angola, por ter permitido que partilhássemos questões sobre Angola em perspectivas diferentes. Eu, particularmente, considero esta plataforma social bastante importante, sobretudo para a figura da mulher, aquilo que temos conseguido para a nossa afirmação na sociedade, a partir do pressuposto que é possível a nossa contribuição, não é, mediante a observação e, portanto, e as marcas presentes no processo de argumentação, não é, de questões relativas a várias situações que mexem com a nossa sociedade. E numa altura em que estamos a completar 2 anos de existência. De facto, portanto, é de saudar, não é, a iniciativa da instituição e também das jovens que têm contribuído bastante para este programa. E voltando já para a questão que me coloca, o Luanda Leaks é uma denúncia manifestamente pública e internacional, sim, não é? Onde dá-se visibilidade de questões que têm a ver com a formação fraudulenta. É uma visibilidade negativa. Visibilidade negativa. Dá-se evidência, não é, da formação fraudulenta de riqueza, não é? Onde Isabel dos Santos e os seus esposos são os promotores desta pirâmide, não é? Para não falarmos aqui a pirâmide de Ponzi, onde são insetadas um conjunto de ações onde o Estado é, em primeira instância, lesado. Portanto, a PGR, tendo indiciado agora Isabel dos Santos e os seus colaboradores, penso que tomou a atitude certa, não se esperaria de frente, não é? É preciso que Isabel dos Santos e os seus colaboradores, naquilo que deverá ser a prova do contraditório, não é? Se apresentem junto às instituições angolanas para poder, então, apresentarem aquilo que efetivamente é o seu ponto de vista. Foi uma surpresa para si esta denúncia desta... Na verdade, tínhamos uma ideia muito incipiente daquilo que efetivamente era a formação de capital. Tanto era do conhecimento geral, que Isabel dos Santos é milionária, tanto foi considerada bilionária pela revista Forbes como a mulher mais rica da África. Não nos surpreende. O que nos surpreende efetivamente, e particularmente a minha pessoa, é o modelo utilizado, não é, para a formação da sua riqueza.
tendo o seu pai, não é, portanto, permitido, facilitado que um conjunto de concessões públicas, mediante decretos presidenciais, facilitasse a acumulação ilícita de capital. Portanto, o aspecto mais importante neste processo não reside apenas naquilo que é a formação de capital, é também as Big Four, assim chamadas, as grandes empresas de consultoria, fizeram parte deste processo, não é? E que são aquelas que prestam assessoria às grandes instituições públicas nacional e que, na verdade, estiveram implicitamente ligadas a este processo e que não foram capazes de denunciar. E aqui, portanto, Chiesa, para dizer, é importante abrir aqui esta janela e dizer, é importante que o Executivo olhe com alguma atenção quem são os consultores que nós queremos para as instituições públicas. É importante também que se dê uma abertura para os consultores nacionais, porque consultoria não é só a parte técnica, tem a parte social. É preciso que nos identifiquemos concretamente com as situações locais a nível das regiões onde estamos localizados. Os estrangeiros vêm para aqui, tanto ganham milhões de dinheiros, de dólares, e vão-se embora. Mas um consultor nacional, um jovem empreendedor, tem maior possibilidade de poder contribuir efetivamente para aquilo que são as melhorias das condições, quer das finanças públicas ou dos setores transversais do nosso país. Essa questão dos consultores tem muito a ver com quem está a liderar a equipa, portanto, escolhe e acha que o A ou B é o melhor consultor para si? Não, há referências no mercado internacional. Sim. Portanto, as consultoras que fizeram parte do processo são consideradas as melhores do mundo. Sim. A Boston Consulting é uma das melhores do mundo. Portanto, mas também vimos que elas contribuíram para que esses recursos públicos, onde o Estado é em primeira instância lesado, tanto foram tirados da Angola de forma ilícita. Portanto, nós temos que olhar esta problemática de Isabel dos Santos, quer numa perspectiva endógena, como uma perspectiva exógena também. Olhamos quem são os nossos gestores, não é? Que facilidades têm, que abertura o sistema, tanto de governação tem, que dá permissibilidade para a acumulação ilícita de capital. Rafael Marques dizia que é uma altura em que a Isabel dos Santos deveria aproveitar para denunciar outros corruptos, dizia assim, portanto, o ativista social. É também esta opinião que tem a Dalva Ringote? Tânia, eu penso que, e sem prejuízos de valores, não conheço os seus consultores, os seus assessores, não é? Faltou um bocadinho de humildade, não é? Houve uma abertura de parte de Isabel dos Santos, não é verdade? Houve uma abertura por parte do Executivo, quando o presidente João Lourenço tomou posse, um dos pilares de governação, portanto, no contexto angolano, é o combate à corrupção. No ato de aprovação da lei, deu-se a prerrogativa, não só a Isabel dos Santos, como tantos outros que também estão inseridos no âmbito da usurpação do erário, não é? E muitos não acreditaram que esta luta contra a corrupção atingiria patamares, portanto, astronómicos, não é? Numa perspectiva internacional e que daria visibilidade a estas e outras mais. E é só para recordar que este processo é apenas a parte 1. Não é? Portanto, pensamos que a fase 2, ou a segunda parte, deverá ser tornada pública dentro de alguns dias. Quer dizer, estamos expectantes para ver o que mais existe, quem são os outros intervenientes que eventualmente façam parte do processo. Achas e que têm dilapidade deveria denunciar estes outros intervenientes? Eu penso que lhe faltou humildade. Eu penso que lhe faltou humildade, Chiesa. A sabedoria de um homem não reside apenas na capacidade em que a gente tem de acumular riqueza, nem na escola em que a gente passou, e tampouco pensar o meio em que nasci, mas sim é ter o discernimento, sabedoria para poder tomar a decisão certa. Pensar que no momento Angola capitulou, há uma viragem, portanto, no framework de governação de Angola, no modelo de governação de Angola, e é preciso que todos os gestores e os angolanos também compreendam que esta viragem é real. E que o presidente João Lourenço está a empreender uma dinâmica nova de governação e esta mudança é importante para que Angola conheça dias melhores, para que nossos filhos conheçam dias melhores. É bem verdade que durante muito tempo, não é, a nossa governação esteve associada à corrupção e o presidente João Lourenço, na sua investidura, reconhece este facto, dá uma abertura para que as pessoas assumam essa responsabilidade e façam declaração daquilo que são os seus bens, olhando o histórico das transferências internacionais realizadas pelo Banco Nacional, e muitos aceitaram.
Claro. E a gente, muitos estão a acreditar, mas o fulano está aí, não faz nada, o fulano está aí. Sim, eles estão ali porque houve cá negociações que eles estabeleceram com o governo angolano no âmbito do Ministério Público e conseguiram selar um conjunto de problemáticas que podiam eventualmente surgir caso não tivessem feito as negociações. E penso que nessa perspectiva Isabel dos Santos não fez. Agora, se vai queixar mais um, vai queixar mais dois, que importância isso tem? Hoje o Ministério Público tornou público... seríamos outros. Não, o Ministério Público apresentou recentemente, na pessoa do próprio Procurador-Geral da República, dando nota que mais de 100 processos complexos foram remetidos à PGR. Sim. Portanto, quem são os que estão nesse processo? Ninguém sabe. És tu, sou então eu. Está a faltar aí alguma informação? Não, há mais informação interna, porque esta resulta das evidências externas, não é? Que foram feitas pelos jornalistas externos. Exatamente. A própria PGR tem trabalho. Também sim, mas maioritariamente internacional, mas ainda assim há processos internos que a PGR fez as suas diligências e vai tornar público nos próximos dias. A expectativa é muito grande. Muito bem, deixa-me ouvir a Tânia de Carvalho. Tânia de Carvalho, em um dia movimentar 115 milhões de dólares. Como é que foi possível? Bem, eu vou dizer o seguinte, fez algumas perguntas interessantes a Dalva, que eu vou responder a pergunta que me faz com essas perguntas. Sim, as pessoas devem ser denunciadas. Isabel não tirou sozinha. 115 milhões de dólares, por mais que ela fosse a PCA da Sonangol, houve conivência. Foi, não? Sim, estou a falar no momento em que fez essa transação. E dizer que o problema da corrupção em Angola chegou-se a ser endêmico. Deve denunciar. Deve, eu concordo que deve denunciar. Pelo seguinte, nós estamos a acompanhar uma série de processos, uma série de denúncias a nível internacional. E vamos ver, por exemplo, as 400 e tal, ou perto de 500 empresas que Isabel dos Santos tem pelo mundo. E cada país onde está sediada fez a sua conexão, fez a sua... E nós não vamos ter tempo aqui suficiente para falar. Mas pelo fato de hoje ter passado por cá, Bolsonaro, presidente do Brasil, eu vou pegar um bocadinho no Brasil para falar do senhor... Passou ontem. Sim, passou ontem, obrigada. Para falar do senhor José Carlos Paiva, de Castro Paiva. José Carlos de Castro Paiva, natural do Golungo Alto. Foi, tão somente, o primeiro diretor da filial da Sonangol no Reino Unido. Reino Unido, UK, foi o primeiro sítio que Angola começou a fazer as transações internacionais, negociações, em dólares lá. Ele foi o primeiro diretor, Isabel dos Santos estudou lá. Ainda ele diretor. Ele cuidou da Isabel e de todos os outros filhos do antigo presidente e outros dirigentes também que mandavam para lá os seus filhos em Houston e tudo mais. Estou a falar onde ela começou a aprender a maquinar. Isso é só tudo uma questão de aprendizado, muito bem arquitetado. Castro Paiva não morreu. Castro Paiva é a pessoa que a facilitou Isabel dos Santos, por exemplo, a ter o resort Mussulo no Brasil, na Paraíba, e outros resorts também, porque é tudo público, está aí, a gente consegue ver. Castro Paiva conseguiu tirar 13 milhões de dólares de Angola, ou muito perto, para fazer um dos resorts da Isabel. Castro Paiva não agiu sozinho. Repara que, por exemplo... Influência de quem? Ele sabe, ele vai explicar quando conseguir ser arguído aqui. E se for, ele sabe, porque documentos hoje tudo é público. Em 2010, Chiesa, os Estados Unidos da América tirou um relatório muito interessante. Um relatório que apresentou os maiores problemas a nível da banca nacional. Os acionistas do BAE. O BAE era um banco que a Sonangol tinha ações. José Eduardo dos Santos, na altura, como chefe do Estado, pegou nas ações da Sonangol, decidiu distribuir para aqueles que ele queria amarrar para si, para amanhã, porque ele não comeu sozinho. Era mesmo muito inteligente o nosso antigo presidente. Dividiu para alguns, para amanhã estarem todos macumunados e terem dificuldades de... Estamos a falar, por exemplo, de Isidério Costa, o próprio Manuel Vicente, estamos a falar, eu tenho aqui muito bem apontado, Joaquim David, dentre outros, porque esses documentos, repito, são públicos. Então, se as ações da Sonangol, uma empresa... Estão lá esses nomes, estão lá esses nomes, estão lá esses nomes, estão lá esses nomes. Depois, quem quiser pode pesquisar, as folhas são muitas. No entanto, o que é que eu quero dizer com isso? Essa gente toda ajudou a fazer Isabel na sua formação, ajudou a formá-la e ajudou a chegar onde chegou. Só que Isabel dos Santos fica, como é que eu diria, com inveja. Porque Isabel dos Santos achou que Manuel Vicente tem mais dinheiro que o pai. Manuel Vicente que lhe criou, que lhe educou, que lhe ajudou, que lhe abriu as portas, que lhe mostrou como se tiram as coisas. A Isabel dos Santos chega na Sonangol, a Isabel dos Santos decide fazer a vida negra do nosso, que chegou a ser vice-presidente da República. E começa a morder aqueles que lhe criaram, a morder as suas próprias cobras. Isso foi o primeiro problema. O que é que acontece com essa situação?
ela ficando com esse problema todo, decide dessa forma saquear o país, com a ajuda de muitos, que ela hoje deve denunciar, como a gente está a dizer. Se nós tivermos nesse relatório, eu vou voltar para esse relatório é muito importante, porque aqui começou o nosso problema. Nesse relatório foi denunciado o fato, por exemplo, de Aguinaldo Jaime ter tentado tirar do país 50 milhões de dólares na altura. Está nesse relatório, esse relatório é público. Nesse relatório nós temos o problema de Pierre Falcone, nesse relatório nós temos as questões do BAE, porque Castro Paiva aparecia com 18,%. Este relatório é o que foi elaborado pelas autoridades americanas? Foi elaborado pelas autoridades americanas e é um documento público, não é segredo. Esse documento é público, não é segredo, qualquer um pode muito bem. Agora, eu digo, Massano é presidente do Banco Nacional de Angola, o Banco Central. Se Massano é presidente do Banco Central, é a segunda vez, a primeira vez que lá esteve. Porque Isabel tomou posse a 6 de junho de 2016, como PCA da Sonangol. Atenção, 2016 foi o ano em que nós tivemos aqui o surto epidêmico da febre amarela, que morreu milhares de angolanos, se não me engano, aqui na extensão do número. E foi o maior. Eu faço a ligação pela falta de sensibilidade dos nossos dirigentes. Sai 115 milhões, assim, nós a vermos, pelo Banco Nacional, porque teve conivência do Banco Central, e nós tivemos, por exemplo, naquela altura, Massano lá. Massano, quando saiu, vai para o BAE. Por que o BAE? O BAE é onde saiu metade do dinheiro da Isabel, por exemplo. Massano sai do BAE e volta para o Banco Central. Massano não teve tempo de olhar as transações anormais que Isabel dos Santos fazia. Massano é que assina o nosso dinheiro atualmente. Massano é que está a fazer outras denúncias no caso dos 500 milhões. Massano não teve um período que aquilo tecnicamente se chama o período de nojo, não é? Quando sai, como é que uma pessoa, governador central, ainda tem ações no BAE? Então, os funcionários do Banco Central, quando tiver que despachar qualquer coisa, vai sempre fazer a favor. O leilão de divisa, como é que vai ser o BAE? Vai sempre ser facilitado. Acha que há conflito de interesse? Há conflitos de interesse. Porque eu não quero falar só Massano, mas eu quero dizer o quê? Que as pessoas todas que fizeram parte do SAC devem aparecer a público. Tem que haver humildade nessas pessoas. Eu, quando falo de Castro Paiva tem milhões e milhões de dinheiro angolano. Foi investigado no Brasil, tem processo no Brasil, mas aqui em Angola ainda é diretor no BAE. Ainda tem como movimentar o nosso dinheiro no BAE. Estamos a falar, por exemplo, do senhor Gillette, não é? Theodore Jameson Gillette, um cidadão estrangeiro que também é diretor de umas áreas no BAE, está aí. Estamos a falar de um leque de pessoas que não está a respeitar o novo paradigma de governação. Será que falta denúncia pública aqui para... Não é só uma questão... A Dalva falou muito bem, saiu uma parte, vai sair outra parte, mas eu acho que as pessoas deviam ser mais humildes. Eu acho que as pessoas deviam abraçar a causa nacional, deviam facilitar o trabalho da governação. Não é possível, nós sabemos... Quando nós, embaixadores, falamos que o Presidente da República está mal rodeado sim. Essas pessoas deviam ter vergonha na cara e respeitar mais o nosso sacrifício. Nós temos que parar de morrer de forma gratuita. Nós temos que parar de ter uma Angola pobre para alguns, extremamente rica para outros. Hoje nós estamos a ser piada em Portugal. Portugal, hoje os humoristas estão a fazer piada pela nossa forma. Isso não é admissível. É porque metade dos angolanos que tiveram a oportunidade de gerir os bens públicos e que hoje ainda estão nos seus lexos, eu falo sempre dos lexos porque é caro, eles dão de graça. Estão aí nos seus lexos, continuam a rir-se de nós. Tânia, achas que com esta situação, esta novela toda de Isabel dos Santos, haverá, se calhar, alguma, sei lá, das pessoas, por parte das pessoas que estão nessa situação, mais ou menos, também, ou poderão estar, olha, haverá maior sensibilidade, haverá maior humildade das pessoas, a petulância dessas pessoas, temor para se apresentarem às autoridades? Hoje é inevitável, mas a petulância dessas pessoas perigosas, eu repito, perigosas, já vem há muito tempo. Eu, quando falei desse relatório de 2010, não é? O PCA do BAE bateu no peito, preferiu meter o povo angolano em situação de aquisição de divisa ou acesso a divisas, preferiu desafiar tão somente os Estados Unidos para proteger a sua corja, para proteger os seus. Repito, nós estamos a ter um momento bom. Um momento que o angolano tem a possibilidade de saber como foi gerido o seu país nesses anos todos de independência. Temos um presidente que está comprometido com transparência, com a luta contra a corrupção. Então, essas pessoas que o rodeiam devem facilitar o trabalho. Devem, pelo menos, devolver a confiança do povo angolano a esses políticos de meia tigela. Não é possível. Situações... Eu estou a falar aqui de entidades que deviam ser a salvaguarda da ordem, da moral, e ainda estão no governo. Não se entregam por quê? Essa negociação que a Dalva a priori diz, no segredo, foi feita, também pode ser pública e vai ser pública. O Angola é nossa. E se a gestão participativa, vamos todos saber. Deem a cara.
Não me interessa hoje saber, porque a Isabel, se fez o que fez, é porque nós temos instituições fracas. Já falamos aqui no programa passado. Instituições fortes, uma só PCA não tem a possibilidade de fazer. Não nos interessa continuar a fazer homens fortes, nós queremos instituições fortes. Não é possível em 24 horas, em 48 horas, em 72 horas, tirar 115 milhões de dólares do erário público. E tirar e levar para si é do pai. Tirou no bolso do pai, levou. Não é possível em 30 dias tirar 500 milhões de dólares. Processo, portanto, e as autoridades todas impávidas e serenas. Da mesma forma que foi possível Aguinaldo Jaime tirar 50 milhões de dólares, mandar para a América. Os americanos ainda devolveram. E ele, de uma forma muito carinhosa, voltou a insistir, a tirar. E não se fala. No entanto, chegou a ser presidente da ARCEG, chegou a ser presidente de não sei quantos mais. Quando se descobriu esse problema? Foi quando foi exonerado e ficou adjunto direto do Manuel Vicente, na altura, como primeiro vice-presidente da República. Está vivo, está aí, está a respirar. Se entrega. Não há humildade. Eu quero falar de uma questão muito importante que a Cadelva falou, relativamente à humildade. Isabel dos Santos, se fosse um bocadinho inteligente, tem que deixar de ser esperta e ser inteligente, por exemplo, devia, de forma humilde... Portanto, admirava muito. Continua a admirar, minha irmã. Então. Uma pessoa que é esperta, que tira 115 milhões, essa mulher tem que usar essa esperteza para benefício. Não é possível. Por mais que você seja colega de Einstein e tudo mais, é preciso uma coragem de admiração mesmo. Eu queria concluir o pensamento. Nos outros países, pessoas politicamente expostas, com muitos recursos econômicos, aliam-se ao poder. Porque só se é presidente uma vez, nós somos 28 milhões de habitantes, nem 20 milhões vão conseguir ser presidentes. Tem que se respeitar o poder. De forma humilde voltar, porque gatuno ou não é nosso, por exemplo. Não estou a dizer que necessariamente seja, porque é um adágio popular que existe. Bandido ou não é meu filho, volta para casa, vamos resolver aqui, vamos resolver. Tudo bem, se vai para a cadeia, é nossa cadeia mesmo, é um sistema que o pai deixou, vamos assumir as nossas instituições como estão. O que é que eu quero dizer com isso? Ser humilde. Porque lá fora não vai ter espaço, não tem espaço. Isso porque se demitiu aqui, não está se demitir, está a ser forçada. Nós estamos a acompanhar a notícia, por exemplo, do camarada Mário Leite, demitiu-se do FA. Não, foi forçado. Não está, quer dizer, nem há vontade primária de entregar as coisas. Foram constituídos arguídos. Foram constituídos arguídos, que eu estou a dizer que de livre, espontânea vontade de voltar, dar a cara. Se diz tão inocente, se consegue ter a coragem de dizer que são falácias, são mentiras, vem defender-se aqui e vamos negociar. Porque nós estamos numa altura, quando a gente... E outra coisa, eu não gosto da expressão que se usa, que o procurador-geral foi pedir ajuda, não foi pedir, exige colaboração. Porque Portugal está a viver do nosso. Tem o Hospital da Luz, como dizem, tem outras coisas, com nossos fundos. Temos que salvaguardar, sem ser a questão diplomata, mas não temos que ir negociar de cabeça baixa. Tudo isto aconteceu, Tânia, com a cumplicidade do povo português? Com a cumplicidade do sistema político e econômico do português. Quando a gente fala povo, estamos a minimizar. O dinheiro não saiu, como diz o Domingos, não saiu via túnel. Foi por transações bancárias legais. Será que as autoridades portuguesas não deram conta? Tantos benefícios que Isabel dos Santos fez em Portugal e gabavam-se porque é a maior investidora em Portugal, à custa de muitas vidas angolanas, à custa do nosso sangue. Quando a gente vê os africanos no Mar Morto a morrerem que nem peixe, cardume e tudo mais, eles enterram como quer, é esse o resultado. São os dirigentes africanos que tiram os nossos benefícios de África e levam lá fora com a conivência do Ocidente. Portugal não é inocente. Nós não temos que continuar a privilegiar relações e fingir que as coisas estão uma maravilha. Foram coniventes, aprovaram esse roubo e sabiam desde o primeiro momento o que estava a acontecer. E o que é que devem fazer agora? Humildemente devolver as coisas, colaborar. Isso não é pedir ajuda, é obrigação do povo português colaborar. Quando eu falo obrigação, é porque estão na comunidade europeia, querem mostrar-se como os maiores, como é que eu diria, os maiores democratas e que conseguem primar pela salvaguarda dos direitos humanos. Que direitos humanos? Que direitos humanos? Eles conseguiram acompanhar... Podemos pensar, por exemplo, no inverso do caso da Procuradoria Portuguesa lançar esse repto às autoridades angolanas, sem necessariamente o nosso procurador ir... É urgente, não aconteceu. E eles continuam a permitir que o próprio povo português vai gozando da nossa, eu vou dizer mesmo, ingenuidade, negligência. Portugal não é amigo de ninguém, nós temos que reprimar uma relação diplomata e só. E eu não estou aqui a falar só de Portugal, porque, no caso, a nossa cidadã nacional, Isabel dos Santos, tem 400 empresas em outros países também, mas estamos a falar de uma situação em concreta, de um país que continua a nos olhar como estando aqui embaixo e a viver bem dos nossos recursos, porque os nossos dirigentes políticos, inocentes e um bocadinho ainda com um sinônimo de preconceito aqui, de complexo de inferioridade, tiram daqui para levar lá fora.
tiram daqui simplesmente para investir, para dar emprego, para dar boa vida, pagar impostos lá fora. Então, esta mentalidade também deve mudar das pessoas. A partir desse momento, por isso é que eu acho que se nós tivermos como é que eu diria, se nós formos claros, se nós formos atentos e denunciar realmente quem está macumunado aí, não é uma questão só de nós termos prazer e ver as pessoas, não, é justiça social. É justiça social, é nós olharmos para a coisa com igualdade. Repito, não quero que se olhe para essa situação simplesmente Isabel dos Santos. É olhar para todo o leque de pessoas que se enriqueceram, enriquecendo Isabel dos Santos. Estão aí. Muito bem, Tânia, já vou para si, deixa-me ouvir a Navita. Navita, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades também. Dizer que esta questão da corrupção que criou uma elite onde Isabel dos Santos é parte, eu penso, devo mesmo assumir aqui, que o povo angolano tem de deixar de ser hipócrita. As instituições têm que deixar de ser hipócritas. Temos que valorizar primeiro as nossas instituições, os nossos órgãos que vão denunciando situações, para depois não estarmos aqui a assustar porque houve um consórcio de jornalistas que fez, que desfez. Quero apenas lembrar eu queria só que sobre... importante. Eu disse que Aguinaldo Jaime foi adjunto de Manuel Vicente, não. Foi do camarada Nandó, presidente da Assembleia Nacional, quando primeiro-ministro da República. Ok, deixa... Quero apenas lembrar que a questão do combate da corrupção institucionalizada em Angola vem de há muitos anos. Aliás, sim, onde é que está a hipocrisia aqui? A hipocrisia está no facto das pessoas estarem a apresentar... As pessoas e as instituições, como acabaste de dizer... Está no facto de que as pessoas... Sim. Já foram ouvindo denúncias sobre a corrupção, sobre um grupinho de famílias, onde se destaca a família do Sr. Presidente da República. Do ex? Falo do ex-Presidente da República. Rafael Marques já fez grandes denúncias sobre isso. Partidos políticos da oposição, eu até quero recordar que a Assembleia recebeu pedidos de comissões de inquérito para analisar a gestão da Sonangol, analisar a gestão do Fundo Soberano, analisar a questão da dívida pública, a questão do BESA. É preciso que nós não sejamos pessoas que... Não podemos fingir que esquecemos das situações. A forma como este processo de corrupção, de retirada do erário público para a esfera particular decorreu. E naquela altura, quem denunciasse esses factos ou tinha problemas, era denunciado pelos poderosos, até a comunicação social fazia questão de criar debates. Eu lembro-me também, quando foi nomeada Isabel dos Santos para assumir a Sonangol, houve um grupo da sociedade civil que se levantou para contestar e dizer o seguinte: não estava de acordo com a lei da probidade pública. Essas pessoas, eu lembro-me do Fernando Macedo, César Tinacutaia, David Mendes e outros, e que criaram-se debates nas estações da televisão para justificar que ela tinha competência para estar ali. E mais, não nos devemos esquecer, e aqui do estudo feito por este grupo de jornalistas, diz muito bem, a partir de 1992, começou-se o processo de criação dessas 400 empresas em 41 países. O que significa que, e sabemos que desde lá para cá, o país é governado por um partido, o presidente da República era igualmente o presidente de um partido. E eu estou só a lembrar isso porque a Tânia disse muito bem, conivência das pessoas. Como é que nós permitimos... Agora viemos dizer, fez, estávamos aonde? Mas hoje o paradigma é outro. Estou a dizer que se querermos mudar, é preciso olhar para a história, é preciso entendermos as causas e não atacarmos apenas as consequências. Porque Isabel dos Santos é causa de um paradigma institucionalizado em Angola. Confundimos a economia de mercado em 1992, que em vez de criar o capitalismo como ele é feito, como deve ser criação de empresa, concorrência, quer dizer, dar oportunidades ao empresariado privado, diversificado e verdadeiro, nós enveredamos pela acumulação primitiva de capitais. A Isabel dos Santos é o resultado da acumulação primitiva de capitais institucionalizado em Angola. É só para lembrar as pessoas. Para quê?
para que nós partamos de um pressuposto de que é preciso eliminar esses focos. E disse muito bem a Tânia, combatamos todos, porque há um grupo que é completamente visível, conhecidíssimo, e só na Sonangol a gestão não começa com a nomeação da Isabel dos Santos. Nós aconselhamos... Quer dizer que tem que se ir... Exatamente! Sim, muito A atrás. Sonangol, eu lembro-me de um estudo feito, para além deste estudo que a Tânia que apresentou da Embaixada dos Estados Unidos da América, um estudo feito pela Open Society, em que denunciava filiais, eram cerca de 84 filiais da Sonangol, em que os beneficiários, quer dizer, era um é o pai, ou é o filho, de pessoas que estão ali, inclusive as ações do BAE, do BFA, é um grupo restrito de pessoas. A Open Society lançou aquele relatório e a Procuradoria-Geral da República, eu também não assisti nenhuma varredura do sistema judicial. É verdade que está-se a rejuvenescer esse sistema, mas as pessoas continuam as mesmas. Portanto, nós não vimos... Na altura era ou não necessário fazer ricos os angolanos? Não, assim? é assim. E eu venho ali. A corrupção em Angola... Uma coisa é necessidade, agora a forma... Calma, é exatamente isso que eu estou a dizer. A corrupção em Angola foi feita por leis aprovadas pela Assembleia Nacional, Então, pela quer dizer maioria. que teve conivência da própria Assembleia Nacional? Teve conivência do partido que sustenta o governo até hoje. Todo o partido? Exatamente. Não, que da há Assembleia leis, Nacional. há leis, vou-vos dar um exemplo. A lei da contratação pública, quando foi revista, para criar contratação direta por adjudicação direta, foi posta com urgência. Logo a seguir, foi adjudicada a obra para a Baía de Luanda. Plano Metropolitano da cidade. Exatamente. Portanto, e mais, se formos a ler o Programa Nacional de Desenvolvimento, os programas ao longo desses anos do MPLA, está lá escrito criação, não é, de nichos, né, a nível de vários nichos de mercado, de vários mercados, de várias áreas, de vários setores da economia. A ideia é que, no modelo assumido, que é científico, é verdadeiro, de substituição de importações, é que se crie um grupo de empresas, de empresários, que são financiados pelo Estado e também, por um lado, tomam-se medidas de protecionismo destas empresas para que elas comecem a galgar e se agigantem e possam, então, dinamizar a economia interna, a criação de emprego, diversificação das exportações e tudo. Nós temos o programa, criamos leis do investimento privado, infelizmente interpretamos mal e usamos, em vez de usar e criar empresários diversificados e reais, criamos para as nossas famílias. Sim. É exatamente isso que aconteceu. Portanto, para mim, é olhar para as causas e não para as consequências. Isabel dos Santos, os outros, o ex-governador, o ex-vice-presidente, e outros tantos que andam por aí, que têm que ser também arrolados, têm que ser investigados. Este grupo de jornalistas, eu aconselho que continuem a fazer o trabalho. É assim, colaboração a nível judicial seja feita, mas não se pode deixar de responsabilizar nem civil, nem criminalmente as pessoas. São atenuantes, a colaboração é atenuante. É atenuante. Por quê? Porque se é verdade que queremos um novo paradigma, é preciso evitar que comportamentos de desvios de erário público não aconteçam agora. Se eu vir que alguém que roubou, fez-se rico, é mais rico do que a República de Angola, está ali a passear, vai para as Maldivas, vai para não sei aonde, e mais, lembro, a SIC, que agora também apresentou este assunto, nos tinha apresentado a questão uma novela de desvio que chamou Castelo... Como é que posso dizer? Chamou qualquer coisa, eu não me lembro mais, de Castelo, sei lá de quê. Não, dos desvios de certos generais para Dubai, 70 milhões, 500 milhões. Quer dizer, denúncias que naquela altura a SIC inclusive foi fechada. E as pessoas estão ali, eram dirigentes. Hoje uns são presidentes, outros continuam governadores, ministros. Portanto, é preciso não sermos hipócritas. E
repito mais uma vez, a corrupção só pode ser eliminada se nós olharmos para as suas causas, se nós combatermos todos, um por um, todos eles. Mas eu não acho que seja combater as pessoas. Não, eu estou a dizer, se calhar usei um termo errado. Eu penso que responsabilizar. E mais, as pessoas, tal como está tal como está. Deixa-me só. Eu penso que eu devia só terminar aqui. Sim. Mais do que estarmos aqui, porque a tendência que está a haver é, das vezes, camutear a verdade para alguns e incendiar outros. Isabel dos Santos, outros, devem ser responsabilizados da mesma forma. E mais, a esta altura do campeonato, o que é que eu acho? O novo paradigma deve ser assumido de tal forma que a sociedade, a comunidade internacional, e estou de acordo com a Tânia de que nós não temos que pedir favores, porque houve conivência entre a elite angolana e a elite portuguesa. Sim. Ok? E o dinheiro ajudou a desenvolver o seu país. E há um aspecto muito importante. Por exemplo, com esses recursos todos, 115 milhões, 31 milhões do IATA, 35 milhões disto, daquilo, quantos hospitais se poderia construir? Vamos olhar para o aspecto da Universidade Agostinho Neto. Dignifica Angola? Quando estamos a ver risotes ali em Paraíbas com milhões e milhões, isto é sério. E outro aspecto muito, muito importante. A internacionalização das empresas na economia é importante, mas deve ser feita de forma justa e legal. Isabel dos Santos conseguiu estas 400 empresas. Imaginem que Angola potencializasse 400 empresários que não só operassem em Angola, dinamizassem a economia, criassem empregos. Para além disso, conseguissem criar excedente para exportar, teríamos oportunidade para ter divisas, teríamos que diversificar a nossa exportação, não depender apenas do petróleo. E quantas vezes nós questionamos a contribuição baixa nas receitas fiscais dos diamantes? Quando vimos... Já há uma explicação para esta... E nós sempre dissemos, Isabel dos Santos e os outros generais dividiram-se as lundas todas. E você tira o maior diamante a certa altura, deixa aquele povo pobre, com ravinas, a sofrer consequências ambientais. E mais, aquele filme que vimos da TPA, até o ex-presidente da República espreitar o diamante ali do binóculo, do sítio fechado. Mas quer dizer, o diamante ficou... Foi levado, vendido a milhões de dólares que são tão necessários para diversificar a economia, para criar escolas, para revitalizar as estradas. E nós fomos dizendo que investimos muito para fazer. É por isso que as nossas estradas não têm período de vida útil. Quanto tempo dissemos, somos a economia que estamos a crescer, estamos a investir. Afinal, as empresas que construíam a estrada eram de um só grupo de pessoas. Os ministros criavam empresas dentro dos seus ministérios. Portanto, para mim, mudança de mentalidade. Mais do que os shows fizemos... Mas a mudança de mentalidade A mudança de mentalidade é de assumirmos, primeiro, autorresponsabilidade. O MPLA, sobretudo, tem que olhar para si e como continua a governar o país, antes de ir para as igrejas dizer moralização disso e daquilo, porque o presidente da República sempre foi o presidente do MPLA, o administrador, primeiro secretário disso, o governador. Esta dicotomia faz com que o MPLA não vale a pena dizer a Isabel. São coniventes, senhora da corrupção em Angola. Foi adotada pelo presidente do MPLA e concomitantemente pelo partido. Não, a nova visão é só para... Também há uma verdade que é preciso aqui assumir. Qual é? A questão do combate à corrupção. Qualquer força patriótica
tem que assumir, é Por isso verdade. é que a UNITA disse que Mas na também, questão do combate à corrupção não há partidos. não há partidos, mas também é preciso dizer que a bandeira da corrupção não se começou a levantar só em 2017 com o Presidente da República. É muito bom, é bom reconhecer que o Presidente da República terá assumido isso, é bom. Porque não haveria mais hipóteses para o MPLA se continuasse na rota da corrupção. E a corrupção é só fazer que continua. Continua, está claro, por isso que a luta continua. E nós todos temos, é preciso não dar, é preciso as pessoas também, evitemos fazer como se fez com José Eduardo dos Santos. A luta contra a corrupção vamos ajudar. Que abraçar, portanto, esta questão da... Não tinha outro caminho. Já não tinha não tinha outro caminho. A forma como a sociedade está degradada, a economia está degradada. Vamos ajudar a sociedade seja mobilizada, mas ataquemos todos, não protejamos ninguém. Ataquemos todos, responsabilizemos todos. E ainda há outra coisa. É só para terminar mesmo. Vou terminar mesmo. E eu digo assim, é preciso assumir isto e evitar de dar folclores a não sei quem, porque foi por isso que o presidente anterior depois fez tudo por uma linha. É obrigação, sim, do senhor presidente assumir o combate contra a corrupção na qualidade de alto dignatário da República. Sim. Mas é preciso dizer que estes avisos foram feitos há muito tempo e as pessoas, como queriam se fazer ricas, fingiram que não ouviam os outros. Mas agora estamos no mesmo caminho. Dizer que a expoliação continua, por exemplo, na Huila, não é? Eu vou dar um exemplo na Huila. Continua, por exemplo, uma só empresa é que está a ganhar todos os concursos atualmente. Qual é a empresa? Matapalo. O Matapalo. É que dá areia, as pedrinhas, ao pau a pique, a não sei quantos, Está melhor. Não, pode estar. Não, é assim, se nós queremos combater, queremos levantar a bandeira de novo paradigma, temos que evitar comportamentos iguais ao passado. É mudança de mentalidade, mudança de atuação, responsabilidade e autorresponsabilidade. Nada de indicar o caminho. Agora, o antigo dedos aos outros. PCA da Sonangol chegou mesmo a denunciar atos de corrupção de Isabel dos Santos, que a antecedeu. De facto, chegou a também não é nenhum inocente. A fazer uma queixa-crime, não é? Sim. E também deu até asos, não digo, né? Mas fez com que Isabel criasse um site, não é? Que era para ir contrapondo uma série de acusações que foram feitas. E, no entanto, agora essas mesmas acusações aparecem. Bem, vamos esperar que a Justiça faça o seu papel e que se aponte os verdadeiros culpados. Neste momento, que essa preocupa-me, porque estes dinheiros que fomos falando aqui, a Tânia falou de 50 milhões e fala-se de 115 milhões, são dinheiros que saíram de forma declarada ou por via de transferência bancária, que foram reconhecidas em sistemas internacionais bancários. Mas existe também dinheiro que não foi para o banco. Portanto, aquilo que nós quantificamos em termos de perdas, não é? Em termos de dinheiro público que foi transferido ilicitamente, é aquilo que foi transferido via banco, está quantificado, mas existe ainda uma parte que não foi quantificada, que não só saiu em dinheiro, mas também saiu em espécie. Saíram daqui os diamantes que não passavam por inspeção, que não se fazia uma devida avaliação e fazia-se lá fora. Então, é preciso que as nossas instituições estejam atentas também e que consigam encontrar rastros, que é muito difícil, não é? Uma vez que muitos aviões privados também sobrevoavam e pousavam aqui nas nossas pistas e as malas de dinheiro foram saindo. Infelizmente, nunca foram denunciadas, mas há esses indícios. Existem pessoas que atestam, de facto, que determinadas bases aqui eram utilizadas para expatriar, não é, ilicitamente esses valores. E agora me pergunto, será que esse valor vai voltar? Não tenho tanta certeza que volte como saiu. Pelo seguinte, os Estados que receberam, não é, eles não têm o mesmo dever patriótico, sejam corruptos, sejam coniventes, eles não têm dever patriótico com o nosso dinheiro. Nós, angolanos, é que temos o dever patriótico em preservar aquilo que é nosso. Então, desde o momento que a gente envia o dinheiro para lá, é um dinheiro que entra para o seu Orçamento Geral do Estado, porque gera receitas. Não só pelo facto de entrar, exatamente, contribui para o Produto Interno Bruto e também contribui para aquela que é o aumento da base tributária. Por quê? Porque o dinheiro, quando é aplicado, há o imposto, né, que se paga pela aplicação de capitais. Então, seria um dinheiro
benéfico para nós, porque aumentaria a nossa base tributária. Nós conseguiríamos colocar no nosso Orçamento Geral do Estado um dinheiro que não seria proveniente de empréstimos. Nós conseguiríamos também olhar para a questão da dívida pública, mas que, infelizmente, pela falta de patriotismo de muitos dirigentes angolanos, nós temos hoje esta situação desta forma alastrada. Olhar também aqui para os impactos externos, né? Exatamente. Os impactos que este processo todo está a trazer para Portugal, que neste momento os próprios portugueses questionam também a própria idoneidade das suas entidades, a idoneidade das suas instituições, pela forma como, de forma promíscua, não é? Supostamente facilitaram com que essas transferências fossem feitas. Então, abre aqui muitos problemas que pareciam estar destapados e diante de tanta coisa negativa, algo positivo, o facto de nós, em termos de índice de corrupção, estarmos a ser melhor vistos internacionalmente. Este é um feito, sim, que vale a pena nós aplaudirmos, que é resultado de muitas ações. Sacrifícios, mas tem que acontecer. É preciso não olharmos aqui para as questões, para as ações que as pessoas fizeram, para os empregos, por etc. O que deve acontecer, disse muito bem a Ana Vita, todo empresário, todo investidor é livre de fazer investimentos, sim, mas desde que estejam assentes, né, no primado da lei. Não queremos ilegalidades para evitarmos questões sociais que não foram resolvidas e, infelizmente, possivelmente nós vamos ter como ver o nosso dinheiro da forma como só para lembrar o filme. Lembrei-me agora do filme Assalto ao Castelo, que denunciava desvios do erário público de generais como Copelipa e Dino. Portanto, a PGR, os angolanos calaram-se, inclusive, dia seguinte, assim que foi corrida de Angola. Eu queria falar de 3 pontos importantes. Vais falar de 3 pontos. Também quero que me respondas. A complexidade deste processo levou a que a Isabel dos Santos se retirasse do Eurobic. E está a levar, temos mortes pelo meio. Temos o gestor... Não. Atenção, eu não gostava... Alegadamente terá se suicidado. Obrigado. Sim, eu acredito que sim, mas ele estava doente. Tinha depressão. Depressão é doença. Ele não se matou porque ajudou a roubar o dinheiro dos angolanos, não. Sim, é o que as notícias internacionais do seu próprio país dizem. Quando tentou, ele próprio diz, é depressão mata. Agora, porque esses corajosos, minha irmã, não estão a se matar por isso, porque eles têm arrogância, petulância, sabem que a sua lei, os advogados bem pagos, até porque a lei favorece sempre os maiores larápios do mundo. Não é só em Angola, não é só no Brasil. Isabel foi forçada a tomar esta decisão. Foi forçada. Não havia mais clima. Todas as instituições em que ela, nesse preciso momento, aparece nas notícias como se está a sair. Ela não está a sair, ela está a ser forçada. Mas eu queria dizer 2 coisas para encerrar já esse assunto. Nós temos que aprender com os erros. Nós temos que continuar a ser levianos com a gestão do nosso próprio país. Aprender, por exemplo, com o caso Beza. Devíamos ter tirado grandes lições. Mas sabe quando era presidente do BNA, na primeira vez, porque ele está na segunda temporada, dizia que Angola não ia dar nenhum dólar para pagar o problema que temos com Beza. Hoje nós sabemos como pagamos aquele quilape enormíssimo. O que estamos a falar de outros casos também, já falamos aqui da fragilidade das nossas instituições. O Beza só mudou de nome. Sim, já falamos que não é necessário repetirmos a fragilidade. É um repto aqui para a atual governação, reforçar as nossas instituições e não homens fortes. Eu acho que pelo menos estamos no caminho certo. Eu queria falar das brechas que o atual sistema está a oferecer a Isabel dos Santos. Olha, nós esse ano, 2020, vamos ter um ano jubilar de independência. Chega uma amnistia. Se ela for inteligente, vier antes. Se ela souber negociar, porque nós também estamos numa condição econômica de tamanha fragilidade. Por isso é que o Presidente da República até deu o período moratório. Eu acredito que não foi de sua livre, espontânea vontade. É negociação, é analisar os fatos e agir, sobretudo, em favor do povo angolano. Se ela vier negociar, como deve ser, como uma boa cidadã, como sempre pintou a telinha que foi, pensa um bocadinho mais, raciocina, vai ganhar muito mais. Ela já não vai ser pobre de todo. Não vai vender mais ovo, não vai vender mais nada. Nunca vai ficar completamente falida. Venha negociar, devolva o que levou, colaborar. Eu não sou jurista, mas eu estou aqui a fazer a colação ao fato de saber que esse ano, em novembro ou depois, temos a prerrogativa de ter amnistias. As pessoas têm que ser inteligentes. Sobretudo, as pessoas têm que ser inteligentes e jogar com os fatos. O papá até deixou as leis bem elaboradas para se safarem num momento como esse. Volta, seja patriota.
Eu queria só... Permita-me, Chiesa, eu Sim, queria apenas rapidamente, dar abrir aqui um parênteses, que a Tânia inicialmente mencionou que, portanto, Portugal, o Estado ter coabitado com as elites angolanas. Portanto, eu penso que é importante separarmos as marés, não é? Não vamos procurar beliscar as relações diplomáticas que Angola tem com Portugal pelo fato de um grupo muito pequeno de cidadãos portugueses terem participado naquilo que foi a dilapidação do erário. Mas houve boa agora, cumplicidade das é preciso não momentâneo. É preciso não particularizar. Não vamos particularizar. Filha, quando você vai fazer uma transação internacional tão alta como aquelas que a Isabel fez, o Estado português sabe a separação. Você vê a qualidade se olharmos para quem fez a transferência, se veio da zona Angola, é uma instituição pública e o Estado tem a competência enquanto responsável pela atividade financeira. Você só está a falar dos 115 milhões. Não, estamos a olhar as transferências, o esquema que foi montado por Isabel, mediante concessões, o Estado assumiu a montante responsabilidade, foi transferido, o Tesouro Nacional transferiu, e a zona Angola transferiu, o Banco Nacional, portanto, nós estamos a falar mais da Isabel sozinha. Então, estamos aqui a falar, estamos aqui a falar, a transferência foi feita, não é verdade? Foi feita institucionalmente, quer dizer, diziam muito bem as minhas colegas que é a corrupção institucionalizada, em que o Estado, numa perspectiva montante, assume para si a responsabilidade de beneficiar uma única pessoa. Mas também é neste meio que há países, por exemplo, e mesmo que seja a instituição, eles fazem uma investigação dos Estados Unidos. Depois do 11 de setembro, conheço muito bem, depois do 11 de setembro, a geopolítica mundial mudou. Depois do 11 de setembro, a geopolítica mundial mudou, onde foram criadas instituições, em Angola é o caso da UIF, por exemplo, a Unidade de Inteligência Financeira, que tem a responsabilidade de fazer o controle daquilo que são as transações financeiras nos montantes estabelecidos pelos convênios internacionais e que não fez. Mas esta instituição está sob a alçada do Banco Nacional. Portanto, vamos cá olhar de forma transversal o problema, não só Isabel, a nível do Estado, também há instituições que concorreram para a concretização da formação deste capital. Eu quero só nós não podemos particularizar o discurso. Nós não podemos particularizar o discurso. Nós falamos logo a cada uma de nós no início do discurso. Aqui o problema não é Isabel. O problema é fragilidade do sistema. O problema é falta de colaboração com os novos paradigmas. Para mim, as elites portuguesas também foram coniventes. Sim, senhora. Porque quando você recebe qualquer transferência, tem que fazer estudo. Há países... É dinheiro do Estado. É pagamento público. Desculpem. O Estado paga dívida. O Estado paga dívida pública. No Eurobill, quem está lá escrita como acionista é a Isabel. No Banco de Portugal é a Isabel. Quantas despesas é representada a Isabel. Isabel não representa Angola. Portugal tinha que procurar. O problema que se coloca não é Isabel, não é o Banco PIC, é o Estado angolano. A pagar uma despesa específica, todo mundo utilizando um banco intermédio. É o que se coloca aqui. Ela foi para lá como acionista dela, não da Angola. Não estava lá conta da Angola, é da Isabel. Sim. Provavelmente vamos voltar a falar sobre este caso, Luanda Leaks, e temos outros para comentar. Até já. Muito bem, vamos aproveitar aqui o tempo, e porque o tempo é dinheiro e é escasso, vou passar para a Dalva. Dalva, estavas aqui a rebater a questão da relação institucional entre Angola e Portugal nessa... Sim, na verdade era só se calhar para poder dar aqui uma deixa, que portanto, com todos os prejuízos... Não se pode olhar para a questão só como Isabel. Não é? Portanto, eu até nem conheço Portugal. Sim. Conheço muito mal. Estive uma, duas vezes, não conheço Portugal. Mas para dizer que também reconheço que o sistema jurídico de Portugal, não é? O sistema político de Portugal, e há a separação de poderes. Portanto, não podemos quebrar a nossa relação ou responsabilizar o Estado português, não é? Porque um grupo muito pequeno da elite portuguesa contribuiu para que houve a dilapidação do erário. Portanto, eu penso
que é essencial, olhamos para aqui. Angola tem boas relações históricas e, como vimos aqui, a Tânia fez menção daquilo que foi a presença do PGR angolano em Portugal, no âmbito das relações bilaterais, não é, de cooperação, em que poderão incitar algum diálogo no sentido de poder reaver aquilo que é o património tanto extraído da Angola de forma ilegal. Mas um outro aspecto também queria cá notar, que a Ana Vita fez menção, o fato da lei da contratação pública, a lei a 9/16, ter chegado tarde. Portanto, eu entendo que, e como em outras geografias, o deputado deve ser diligente. O deputado tem que estar em condições combativas a todo momento. Por isso está em condições, tem que deve estar em condições. Vamos agora ver, não é, com a visibilidade que teremos, aquilo que deverá ser a passagem das imagens, do desempenho do nosso deputado, vamos poder ver. Estamos a vê-los desde ontem. Vamos agora ver se efetivamente, quando há necessidade efetiva de podermos, tanto, debatemos sobre um assunto tão relevante para a vida de uma sociedade. Não, a gente não dorme, não é? A gente tem que estar atento. Os nossos deputados estão a dormir? Penso que sim, e há reclamações, não, as leis aparecem muito tarde, a gente não tem tempo para ler. Portanto, eu penso que isso é um falso problema. A oposição deve desempenhar o seu papel, contrapor aquilo que é efetivamente a visão estratégica do partido no poder, que é o caso da UNITA, que é o maior partido da oposição. Deve sim, senhor, remetem a lei 24 horas, não, o grupo tem mais de 50 deputados, tem que ler à noite, percam a noite, faça sol, faça chuva, mas tem que ler os documentos que é para poderem repostar e apresentar. Até coisa. Aí então, vamos dizer, se calhar a preguiça mental, mas nós podemos poder ver. Ninguém levantou essa questão, não é por não, o que se coloca, é a lei, a Vita mencionou a lei da contratação pública ter entrado para beneficiar um contrato. Sim, um contrato da Bahia. Entrou, eu disse o seguinte, há tipos de leis que entram para a Assembleia de forma normal, que seguem a tramitação própria. Há outro tipo que vem do Executivo com caráter de urgência. Ótimo. Não significa que não vem a tempo do deputado ler. Caráter de urgência do tipo, o Executivo diz que isso tem que ser já aprovado. Sim. Ok? Do tipo, não passa, depois já não passa na especialidade, não sei o que. Não significa que não tivemos tempo de ler o suficiente, por isso votamos contra. Ok? Então, só estou a dizer, leis que vêm com caráter de urgência para beneficiar pessoas particulares. Ok, muito bem. Porque deve ser urgente para beneficiar o público, não para beneficiar o meu filho, ou o meu sobrinho, ou o meu padrinho. Sim, Dalva. Ok? Sim, está esclarecido. Não, está esclarecido. Não, portanto, um outro aspecto também sobre Portugal tem a ver com aquilo que deverá ser a negociação que a Isabel que eventualmente podia ter. Portanto, no contexto, no estágio atual do processo, eu penso que a delação premiada, não é, já não se coloca, porque já estamos no âmbito da lei, tanto do repatriamento coercivo, porque foi dada esta prerrogativa a ela e a tantos outros de poder declarar. Não fizeram oportunamente, não é, de forma voluntária. Mas tem sempre uma forma. E penso os discursos do PGR deixa sempre uma brecha para a camarada voltar e negociar como se deve. Eu olho para a legislação, eu olho para a lei. Não há de forma nenhuma situações sem negociação. Claro, isto é um modelo subjetivo, eu olho objetivamente na lei. Isso depois vai caber ao Executivo olhar de forma implícita se existe ou não interesse em poder reaver os ativos de forma em que ele bem entender. Mas sempre com o princípio da separação dos poderes. Isso já é uma prerrogativa que eles têm. Sim, Ana Vita, tens 2 minutos para falar do Luanda Leaks. Está-se a aventar a possibilidade de se emitir um mandado de captura internacional? Vai ser possível? Não. Isabel dos Santos tem 2 nacionalidades, é a angolana e a russa. A primeira nota que eu gostaria de dar é sobre a consequência imediata deste estudo dos jornalistas, que deve ser considerada, é exatamente que depois das suspeitas que se levantavam, hoje a PGR já tem o poder de constituir a Isabel como arguida. Esse é um ponto positivo. Já foi constituída. E, para além disso, a saída dela de alguns bancos de Portugal, sobretudo, vem exatamente na consequência disso. Já os ativos tornaram-se tóxicos. Qualquer instituição quer confiança dos seus clientes, portanto, estão-se a desfazer dessa parte. As consequências de pessoas que vão se demitindo agora, outras pessoas que perdem a vida, só temos que apresentar os pésames à família, é um ente que perdem, mas é por ali. E um outro aspecto muito importante aqui de realçar é que há um princípio assente, a corrupção deve ser combatida
pelo que devemos assumir os erros, aprender com os erros do passado e todos nós nos imbuímos nesse esforço. Mais do que isso, altas reformas estruturantes, desde a Constituição da República, da questão da própria economia, de darmos verdadeiros poderes separados à Assembleia Nacional, fiscalização do Executivo, porque foi por causa dessa falha também, a ausência daquilo que é a fiscalização real da Assembleia Nacional, propositada, afinal era para roubarem bem. Portanto, pensamos que é preciso repor o direito e a obrigação. Navita, ainda assim não respondeu à minha questão. Não respondeu à minha questão. Temos de aproveitar o tempo. Pode repetir, desculpa. A captura internacional. Pois, eu penso que se... Pode darem alguma coisa? O Executivo, através da PGR, deve criar, há internacionalmente mecanismos próprios, não é? Para quando as pessoas chegam a esse ponto de serem arguidos e haver já um mandato internacional de captura, há instituições como a Interpol, outras instituições que vão ajudando no processo de ir apanhando quem é quem. Agora, o Estado tem que ter meios necessários, capacidade de negociação suficiente, porque há o risco da Isabel, ela tem outra nacionalidade, que é a russa, mas acredito que a Rússia é um país idôneo que não vai desfazer, por água abaixo as relações históricas do país com Angola, com o partido no poder, para defender uma cidadã, independentemente da sua origem. Muito bem, acredito que serão sábios o suficiente para não entrarem nisso. Então, Sandra, pode darem alguma coisa e o silêncio da própria Rússia faz algum ruído ou não? Certamente que faz, mas eu penso que um país como a Rússia não vai, de facto, beliscar aquilo que são as relações históricas, não é? De momentos muito mais difíceis que nós passamos em detrimento de uma cidadã. Deixa-me aqui dizer que, tanto como angolana ou como russa, ela pode ser efetivamente capturada, se for o caso, porque existem acordos bilaterais entre os Estados e Angola com a Rússia tem acordos, sobretudo no domínio da justiça. Então, a justiça pode ser atuante tanto enquanto angolana e ainda assim enquanto assumir uma outra nacionalidade. Quer dizer, é preciso aqui também ressaltar o facto de algum ceticismo, não é? Sobre como este processo vai decorrer. É preciso nós termos aquele ponto de vista equilibrado, não é? De como seria desastroso se a luta entre os poderosos, não é, que ilicitamente se fizeram poderosos, poderia afetar negativamente as pessoas com menos capacidade, com menos poder de compra. No entanto, o Estado goza, sim, de muitos instrumentos para poder negociar, não é? São instrumentos que podem vir, sim, a insatisfazer muitas pessoas, porque eu acredito que o sentimento que paira sobre muitos corações angolanos, sobre muitas mentes angolanas, é que a cadeia, é que as medidas coercivas e as mais extremistas é que devem, não devemos partir para aí. A questão não é partir para isso. Então, a questão é que, em política, tudo vale. O que deve imperar aí são as negociações. E às vezes atitudes... Os interesses, acima de tudo. Sim, as negociações baseadas nos interesses que tanto o Estado tem, como também estes indivíduos que, mesmo ilicitamente, fizeram-se pessoas muito poderosas. Muito bem, Tânia, quem é que está a tirar o maior partido desta situação? Aqui ninguém tira maior partido. Então, estamos todos muito envergonhados que não vamos nos preocupar para ver quem sai beneficiado nisso. Saímos todos prejudicados. A imagem do país internacionalmente, a imagem do país, ao contrário do que inicialmente previa-se, não é? Claro que há uma transparência. Por exemplo, hoje nós vimos no Jornal de Angola, Angola conseguiu subir 19 números, lugares, né? 19 lugares a nível do ranking sobre a luta contra a corrupção. Isso é um feito merecedor da atual, como se diz. Nós estamos a falar que a bandeira da luta contra a corrupção é um dos pilares da atual governação. Obviamente dá-se mérito a quem tem, e é uma luta que todos nós devemos fazer parte, porque é uma luta nacional e não partidária. No entanto, nós não saímos tão bem, apesar disso tudo. E a nossa imagem, é o que eu disse, hoje fiquei mesmo muito aborrecida a ver humoristas internacionais a brincarem com Angola, com a nossa gestão, a brincarem com a passividade do povo angolano. Os portugueses que a gente está aqui a referir, que não são culpados porque a outra que levou, são os maiores que talvez dói mais, porque o fator língua, a gente percebe melhor, estamos os dois a comunicar pela mesma língua, mas não tinham esse direito de brincar conosco dessa forma, quando eles sabem muito bem as fragilidades dos sistemas que têm. É uma vergonha, é uma situação que nos deve levar a refletir, devemos tirar grandes lições, e pessoas que ainda estavam com dúvida devem abraçar a atual governação no sentido de
sermos todos partícipes nessa luta. Aqui não há bonecas sem pilhas que querem fazer brincadeira e gozar com os dirigentes, cada dia que a corta faz áudio, ofende, brinca, vai para a cadeia. Porque quando eu falo a Como é que cadeia, olha para o conselho que foi dado pela Tisa dos Santos, a sua irmã? Bem, Esse esse é o caso que a gente fala de moralista sem moral. Vem tarde, tem família, não se suja, se lava em casa. Você viveram juntas 40 anos, não conseguiu aconselhar a irmã, não é hoje. E aquilo tudo para o inglês ver. Aliás, eu costumo dizer que as pessoas quando não têm capacidade de dialogar no interior, lavar a roupa suja, como a gente fala nos adágios públicos em casa, também não tem moral para o resolver na rua. Vem tarde, extemporâneo e faria uma boa figura se tivesse aconselhado antes, se tivesse realmente pensado. Os conselhos que dá, por exemplo, no áudio que se refere, que também foi notícia internacional, são ofensivos. Por que só pensa em cuidar da saúde dos angolanos, imitando, por exemplo, o Hospital da Luz, agora que tomou conta que nós, os angolanos, temos a possibilidade de saber quão saqueador foram os atos perpetrados pela irmã? Pelo menos é o que diz as informações publicadas no âmbito internacional. Eu costumo dizer, a ex-deputada tem tido atitudes muito infantis para alguém que chegou ao ponto que chegou. Não tem respeito dos poderes judiciais em Angola, não tem respeito da figura do Presidente da República, que representa internacionalmente os nossos anseios, os nossos ideais. Ela sabe muito bem o que está a plantar e na altura certa vai colher. A vida é assim. Muito bem, temos que passar, Sandra, temos que passar para outro tema. Assim, este momento, como disse a Tânia e disseram as minhas colegas, deve ser um momento para profunda reflexão de quem agora pertence a uma elite do poder. Não vamos fazer do capital angolano, não vamos fazer do dinheiro angolano dinheiro pessoal. Para quem ainda não devolveu, devolva o dinheiro, porque está a fazer muita falta aos cofres do Estado. O Tesouro precisa. Precisamos de receitas, precisamos de melhorar a nossa condição social e não é possível só com discurso. É possível com materialização e um último ponto, e para reforçar dizer que para a nova geração de governantes de Angola, é preciso que aprendamos, não apenas com nossos erros, mas com os erros dos outros também, para conseguirmos traçar uma perspectiva. Para aqueles que ainda pensaram que só nomeados chegou a minha vez, não é verdade? Mudem de mentalidade, que Angola efetivamente mudou e o presidente João Lourenço não está para brincadeira. O combate à corrupção é um facto e é preciso que todos que se perfilam para a direção de cargos públicos tenham consciência disso, que a gestão do erário público é um assunto sério. A questão do erário e quando vimos que 3 gestores, portanto, ligados a Isabel dos Santos... O sistema judicial deve ser fortalecido. É uma questão de estratégia, porque quando eles estão ali para defender interesses... Estão a recuar para reorganizar as bases. Não é para reorganizar as bases, mas é para não beliscar os investimentos que foram feitos na empresa. Portanto, a empresa só com estas novas declarações, com este Luanda Leaks, desceu 4% na Bolsa de Valores de Portugal. Sim. então, é um indicador bastante negativo. Olha, a KPWC, e tem que ser investigados também. Uma grande consultora a nível internacional, teve também uma nota negativa a nível internacional e teve que demitir a pessoa que estava diretamente ligada à gestão dessas empresas. Portanto, é uma questão de visão, uma questão de estratégia. Sair da nós, largar também a EFASEC, largar o Eurobic. É preciso se conservar aquilo que foi investimento. E um BFA sem presidente do Conselho de Administração neste momento. Bom, temos que mas essa resolução do BFA, desculpa, foi tida em novembro. Isso é uma resolução já no âmbito dos acionistas, em reunião dos acionistas da Unitel. Sim, a senhora não foi anteontem. Não. Já estava previsto desde novembro. Estava previsto, mas aconteceu anteontem, Tânia. Aconteceu anteontem, mas não no âmbito desse documento. É quando existe um documento que prova, não é um documento que ele já não estaria aí. Tem ação material, não ação formal, aliás, e não ação material, que era o que eu via. Ação verbal, né? Sim. Pronto, vamos passar para o caso do BPC. A Polícia Nacional tem vindo a investigar uma suposta rede de clonagem dos cartões multicaixa. O Banco de Poupança e Crédito avança que serão expulsos os funcionários que mexeram nas contas dos clientes. As transações nos ATMs rondam em 6 bilhões de kwanzas anuais. Neste momento, o BPC está a desenvolver uma campanha designada Operação Segura nos ATMs. Quero começar por ouvir a Dalva Ringote. Dalva, esta enchente que acabamos de ver aí... De facto, é uma campanha de mobilização e sensibilização, essencialmente voltada para o homem jubilado,
não é? O homem aposentado, e que pretende, na verdade, ver a redução do fluxo de pessoas, tanto nas instituições bancárias, do BPC, e penso que a medida é oportuna, mas não é suficiente. Porque, para além de terem os cartões, é preciso que exista, por parte desta entidade, aquilo que é a sensibilização ou a literacia digital. Porque muitos mais velhos, hoje, estão hoje aposentados, não têm noção de como utilizar os cartões multibanco. E reparamos que... É exatamente isto que o BPC está a fazer. Eles podem ter o cartão, podem ter o cartão hoje, mas dirigem-se a um multicaixa. Assistimos, muitas vezes eu vou ao multicaixa, um mais velho pede para colocar o PIN, está aqui o papel do PIN, quero ver quanto é que eu tenho, e isto coloca ele mesmo em risco, por um lado. Por outro lado, é preciso também que o BPC ou a instituição responsável pelo controle dos ATM, neste caso a EMIS, não é? Portanto, cria um mecanismo de controle para que os ATMs estejam, tanto, repletos de dinheiro. O que se passa é que muitas vezes os ATMs não têm dinheiro. E os que têm dinheiro estão localizados em situações de perigo, em que os mais velhos não têm condições físicas de se manterem ali. Portanto, este mecanismo não é suficiente, por um lado. Por outro lado, é também olhar de que forma é que o Banco Nacional, que é o sócio maioritário da EMIS, não é? Em concertação com a própria EMIS, cria soluções de segurança para não só para os homens jubilados, mas também para o cidadão, tanto o cliente normal, para que eles sintam segurança naquilo que é o avanço da tecnologia. Estamos a falar na clonagem de cartões, a subtração de valores nas contas, em que muitos angolanos, muitos clientes do BPC têm estado a vir a reclamar. E não só o BPC, estamos a falar de bancos nacionais. Portanto, o que é preciso? Hoje olhamos que a EMI criou uma solução que é o ATM Express. Fantástico. Mas para a obtenção deste aplicativo é importante que se tenha um smartphone, na verdade, o telefone da última geração. E eu não acredito que todos os pensionistas de 20 mil tenham condições de comprarem um smartphone. Portanto, esta solução está voltada para a juventude, por um lado. Por outro lado, se olhamos um bocadinho para aquilo que é a geografia periférica aqui a nível da região, já temos soluções muito mais concretas. Estamos a falar mobile money, que não requer um telefone tanto de última geração, um telefone simples, e que todo o processamento de pagamento de operações bancárias são feitas via telefone. Tanto via telefone. Tanto, vamos olhar para aqui, o que é que o Quênia tem hoje? É impressionante. Então temos de ir buscar... Não, temos que ir buscar. Um PESA é um sistema. O Banco BAI tem uma solução que é a Kwanza, o Banco BNI tem o Benix, mas são soluções isoladas. O que é o recomendável para Angola? É recomendável que haja partilhas de custo para que se crie uma plataforma única em que todos nós possamos, então, transacionar, não é, os nossos ativos financeiros nesta plataforma. Que eu não tenho que ser do Banco BAI, não tenho que ser do Banco BIC, nem do Banco BNI. Eu devo ser de Angola, devo fazer parte deste mercado para poder, efetivamente, transacionar aquilo que são os meus interesses no mercado. Muito bem. Tânia, o BPC já existe há alguns anos, continuamos a ver enchentes, continua a não haver capacidade de resposta por parte dessa instituição. Até quando é que vamos continuar a ver cenários que acabamos de assistir aí no dia, por exemplo? Bem, eu acho que se as pessoas estiverem comprometidas com respeito, responsabilidade, nós nos próximos anos vamos ter realmente alguns resultados a nível de muitos setores públicos. O BPC é um banco público, o maior banco comercial público. No entanto, durante muito tempo não foi um banco sério, também foi uma lavandaria. Já é sério? Não é sério, está a caminhar. Está a caminhar nessa era da transparência, tentam endireitar-se com algumas políticas, mas está muito maculado a nível de gestão. E os maiores prevaricadores contra os próprios interesses de avanço do próprio banco estão lá dentro. São os trabalhadores. Nós vimos, por exemplo, há 7 dias, uma reportagem passada na televisão pública de Angola, de funcionários, foi numa das províncias nacionais que clonaram os cartões. Esses pensionistas vão sofrer. Porque nós, enquanto funcionários públicos, sabemos, cada um de nós já perdeu 5 mil kwanzas na conta, 10, muito mais. Quando tu vais reclamar, eles dizem te escreve, está a dizer escreve, nem olha para ti. Porque ele sabe que o processo de escrita é moroso. E tu vais gastar mais do que 6 mil que ele tirou. Tu vais ter que sair de casa, pegar táxi e outros serviços mais para ir cobrar esse dinheiro. Deve-se fazer. Mas os funcionários também têm que mudar de mentalidade. A própria gestão interna tem que olhar um bocadinho mais para o respeito daquele que são os clientes. Ou seja, é preciso humanizar o BPC. Muito, profundamente. Por exemplo, nós há 2 programas analisamos aqui uma lista
muito interessante. O BPC ameaça muito. O BPC ameaça muito. Ameaçou que vai processar, por exemplo, na altura, quando o atual ministro do Transporte era o PCA do BPC, o camarada Ricardo de Abreu, ameaçou os funcionários que vazaram a lista que nós analisamos aqui. Não é? Dos devedores. Os integrantes, no seu direito de resposta, também dizem que não são devedores, que o nome está trocado. É o caso, por exemplo, do general Ngongo, que diz que o nome que está lá não é o nome dele. O banco devia sair a público e fazer uma nota de pedido de desculpas, não só pelo esse vazamento, mas sobretudo porque mancha o nome de alguém que lutou e nós aqui estamos a analisar, é um documento oficial, vamos mesmo falar. Enquanto o próprio visado e o próprio banco não conseguirem provar publicamente as suas inocências, nós temos que olhar e ajudar a gerir os nossos ativos. A questão do BIE é igual em todos os países. Nós falamos, é um exemplo. É um exemplo. Exatamente. Nós que temos pensionistas nas famílias, que temos tios, pais, mães, e vemos a situação que hoje estão entregues. Sabemos que deram a sua vida por esse país, cada um a nível do seu setor, já tem uma pensão mísera. Alguns ainda receberem 20 e poucos mil kwanza, que não chega para você pagar uma refeição aqui num restaurante qualquer, no Talatona ou na Mutamba. E as pessoas que estão lá no front office, no banco BPC, não têm respeito a alguns. Realmente também já tive a sorte de encontrar alguns bons profissionais, já fui muito bem atendida, assim, sim, em algumas situações, mas o BPC precisa de uma reestruturação muito séria, muito séria. O nível de respeito pelos clientes deve melhorar consideravelmente. Justifica-se ainda nesta altura pensionistas passarem a noite... Isso é uma vergonha nacional. Isso não é só uma vergonha para o BPC. É aquilo que eu costumo dizer. A forma que nós tratamos os nossos antigos combatentes, os nossos reformados, é o barômetro eficaz da consciência do respeito dos dirigentes nacionais. O BPC, nessa hegemonia de controlar os salários todos da função pública, ficou a casa da mãe Joana. Cada larápio que sentiu vontade foi lá buscar parte dele, está comendo com a sua família. Agora, na hora de devolver, não devolve. Quer lutar contra as pessoas que vêm aqui a fazer o seu... Não estamos a trabalhar porque o nome não deve, porque não deve. Paguem suas dívidas. Ajudemos todos a melhorar o sistema bancário. Ajudemos a melhorar a prestação de serviço do próprio banco. O BPC é o pior banco nesse momento. A pessoa, quando sabe que tem... Eu sou funcionária pública há quase 15 anos. Eu sou funcionária pública, então imagina, salário domiciliado, eu tenho salário no BPC, você fica com febre só de saber que tem que ir para um balcão para ser atendido no BPC. As tias sempre mal dispostas, o gerente nunca está disponível, te roubam na conta, quer dizer, você já fica de 1 a 30 a suportar às vezes um patrão mal educado, um patrão que não te deixa em paz. Na hora de ir buscar o teu dividendo para comer com a tua família, o funcionário do BPC tirou a parte dele. Isso é brincadeira. Você não tem como se queixar. A resposta que vai maltratar é sempre aquela resposta estúpida. Escreve. O BPC precisa mudar, precisa respeitar mais o funcionário público nacional. Kesa, permita-me, por favor. Permita-me só, por favor, dar a última chance. Mas eu queria falar uma coisa importante que a Dalva falou sobre o sistema e-Kwanza. O sistema e-Kwanza, infelizmente, do Banco Vai, mais uma vez, nesse preciso momento está inoperante. Mas foi uma iniciativa esplêndida. Não sei o que é que falhou a nível do departamento, não sei se é marketing, comunicação, qualquer coisa que não funcionou, mas o tempo que esteve operacional foi eficaz. Eu própria tenho 10 mil Kwanza no BPC, no Vai e-Kwanza, mas não estou conseguindo levantar o sistema. Mas estamos a falar do BPC. Não estamos a falar de um sistema que poderia facilitar o BPC. Mas vamos voltar... Eu queria voltar ainda nesta campanha de sensibilização, voltada aos pensionistas, me permitir isso aqui. Portanto, voltar aos pensionistas. Mediante estudos publicados pelo Instituto Nacional de Segurança Social, até 2017, o país tinha cerca de 160 mil pensionistas. E a realização dessa despesa, tanto com pensões, oscilava em mais ou menos entre 13 a 14 mil milhões de kwanzas. Portanto, se 60%, vamos cá falar em hipóteses, se 60% desses pensionistas transacionarem estes valores de forma líquida, cash, estamos a falar em cerca de 10 mil milhões de kwanzas fora do circuito tanto bancário, no mercado. E isto que tem efeitos tanto nocivos à economia, não é? Vão contribuir para a inflação na economia, vão contribuir para a informalização da atividade econômica. Portanto, penso que o BPC está com o novo Conselho de Administração. Sim. E é um trabalho interno que está sendo feito. O novo PCA é um homem experiente, os membros do Conselho também no domínio bancário. Penso que o que se vislumbra agora e a visão que se tem é
uma nova era. O fato de prestarem atenção aos pensionistas, não é? Criarem um sistema para poderem, se calhar, aprimorar aquilo que são, deverá ser a articulação com os homens da terceira idade ou os pensionistas, é uma inovação. E penso que é de saudar, sim, senhor. Agora, é preciso também saber que muitos mais velhos, muitos pensionistas, vão acolhem estes balcões por uma questão social. Muitos sentem-se isolados, não? E vão para os bancos porque lá encontram-se com os velhos amigos. Eu digo à minha mãe, perdão, desculpa, Tânia, desculpa, não falem passar a noite. Olha, atenção que Luanda e Ubié são as cidades, ou as províncias com mais pensionistas. A parte institucional, que o BPC tem estado mal, isso não podemos negar. Mas também estamos a olhar a parte social. Também existe a parte social. A minha mãe é pensionista há mais de 20 anos. Ela muitas vezes vai para o banco, porque tem que se encontrar com uma amiga. Minha mãe está no Lubito, passa a publicidade, encontrar-se com uma amiga. Portanto, mas tudo isso reporta, as imagens que se traduzem são negativas. Agora, não vamos só pensar no mecanismo transitório. Se queremos eficiência naquilo que deverá ser a articulação ou modelo de abordagem com os pensionistas e os clientes, tanto no seu todo, devem encontrar soluções, não é, transversais, eficazes, que venham satisfazer o interesse dos clientes e com a sua defesa no domínio da segurança também. Muito bem, deixa-me ouvir agora a Sandra. Sandra, o BPC está a tentar resgatar a sua imagem. É preciso resgatar a imagem, sim, sendo um banco histórico, não é? Um banco público. É preciso, sim, que resgate a sua imagem, porque esteve durante muitos anos, até o momento ainda está associada a maus tratos, não é? Falava-se aqui muito bem, ir ao BPC é como pensar em ir a um lugar onde passa-se torturas, não é? E olhar para a questão da humanização. Aqui ela fez uma pergunta muito interessante. O BPC, assim como muitas instituições hospitalares, muitas instituições de administração direta ou indireta do Estado, precisa de ser humanizado. Porque nós, enquanto angolanos, enquanto profissionais, precisamos de mudar a consciência de que estar diante de funções numa instituição pública é desempenhar o papel como se fosse algo, por ser algo nosso, nós desempenhamos conforme queremos. Não. É preciso melhorar aqui o mecanismo de monitoria e de avaliação. É preciso melhorar também o controle de qualidade no atendimento e aquilo que são as políticas que estão a gizar, então, para conseguirem não só continuar a fidelizar clientes, porque nem é fidelização, né? Mas é uma obrigação, porque muita gente não tem outra alternativa em termos de domiciliação de salário, em termos de receber as pensões, não é? Mas é preciso também, e ainda bem que o próprio BPC já identificou, que se prendam, não é? Neste caso é mesmo prender, instituir processos crimes a esses indivíduos, a esses trabalhadores, porque o BPC virou, não é? Não vou falar de pessoas que estão fora, as pessoas que estão dentro, desde os balconistas, desde os gerentes, os gestores de clientes, é uma rede ali que está implantada. E, infelizmente, é o banco que mais rouba ao cidadão. Agora, imaginemos um pensionista por ser um banco público. Sim, o banco público, a coisa pública, infelizmente, o angolano está educado, programado, que a coisa pública é para ser banalizada, é nossa, nós tratamos de qualquer forma. Mas se vais para o privado, aliás, o funcionário, quando sai do BPC, e vai para o privado, tem dificuldade ou não? Oportunidade para trabalhar num banco privado, não é? Já comporta-se de outra forma. Tem que se comportar de uma forma diferente, porque ali o mecanismo de controle de qualidade, a monitoria e a avaliação do desempenho dos funcionários é levada a sério. Não olha-se como mais uma instituição do Estado que não está ali só para prestar serviços, mas também tem aquele lado pedagógico, mas que não é colocado em causa ou não é colocado ao de cima, infelizmente. Então é preciso afinar os mecanismos para olharmos principalmente para aqueles pensionistas, não é? Que têm uma pensão já reduzida. É? E utilizar cartão, o multicaixa desconta. Existem ali algumas taxas que a gente paga. Será parecem que invisíveis, parecem invisíveis, mas quando a gente for somar no final do mês, 10 kwanzas, 15 kwanzas, 100 kwanzas, 200 kwanzas, no final conta muito para quem só tem 20 mil kwanzas. No entanto, é preciso ver se esta é a solução viável para o nosso sistema bancário, se esta é a solução viável para os nossos idosos, né, que vêm de uma realidade que nós bem conhecemos, que boa parte deles não são letrados, infelizmente, e mesmo o pouco nível de instrução que têm não lhes permite ainda ter acesso à digitalização. Então, o BPC tem uma boa iniciativa, a falar de um serviço mais complexo, é preciso adequar aquilo que é a realidade do país, e sobretudo daquele que é o público-alvo, que são os pensionistas. Muito bem, vamos ouvir a Navita. Navita, o BPC diz que vai expulsar trabalhadores que eventualmente tenham mexido nas contas dos clientes.
Bom, eu penso que é justo, é o que deve e já deveria ter feito. A sociedade, as pessoas devem guiar-se na vida por valores. Sente-se confortável quando vai a uma agência do BPC? Não, nunca mais fui para lá. Por quê? Eu vou explicar. Portanto, é preciso que as pessoas, a educação que recebemos dos nossos pais, antes de que não se apanha na escola, é preciso respeitar o que é do outro, é preciso respeitar o outro, é preciso não mexer no lápis do outro, é preciso não comer, às vezes, o que o irmão deixou, sem perguntar se ele ainda vai comer ou não, ok? Portanto, a ideia que se tem, às vezes, daquilo que é instituição pública, é que é algo que tem que ser só ineficiente, que tem que ser dirigido de uma forma rel e por aí. Mas é preciso dizer que uma instituição financeira, o banco, a sua essência, não é? Só é banco porque tem cliente que vai depositar ou recebe por este banco o seu valor. Porque sem aquele valor, sem o depósito do cidadão, o banco é só um intermediário que guarda o dinheiro de alguns que não têm projetos para fazer alguma coisa ou não quer comprar naquele dia, vai guardar um bocadinho. E depois passa para alguns que têm projetos e empresta para outros. É só um intermediário. O que é que nós estamos a ver em algumas instituições bancárias? Da forma que surgiram também algumas com dinheiro alheio. Então, não há mais a tendência de buscar mais comissões do que tratar o cliente. Você vai num país próximo aqui mesmo, até falou bem do Quênia. Um cliente entra no banco. Você não precisa descer daquele país, você é bem tratado, porque você é o patrão. Dão-te um chá. Dão-te um chá, um copo d'água, está bem sentado. Um tratamento personalizado, nem que tenhas uns $5 na tua conta. Mesmo agora esse Portugal que estamos a falar, muita gente se calhar vai para lá, é bem tratado. Não aprendem coisas boas por quê? Portanto, é preciso respeitar o cliente. O cliente é que faz o banco. Se não tiver dinheiro, e a questão do BPC, e sobretudo do BPC, que é uma instituição pública, não é? Sim. É preciso tirarmos esta mania de pensarmos que como é público é ineficiente. Porque senão, para que tem lá a presidência do Conselho de Administração? As pessoas têm que evoluir. E nesta questão da campanha para os antigos combatentes, desmobilizados e outros, não é? Para evitar enchentes, também não é preciso, os serviços, é verdade, devem ser, se calhar deve ser feito por opção, não seja obrigatório. Deve ser, a campanha está a ser feita, é opção, ok? A pessoa opta, porque de facto é preciso, às vezes nós criamos estereotipos e esquecemos da nossa verdadeira realidade, de pouca instrução, questões de segurança. Então, só clona, essa questão da clonagem, é mesmo, os cartões também devem ter alguma segurança. É preciso criar... Há fragilidade neste quesito? Sim, um cartão que é facilmente clonado deve reconhecer, descoberta esta fragilidade. É preciso agora criar outros mecanismos. Hoje a tecnologia está avançada. É preciso agora recriar outros cartões. Só não podemos nos esquecer que a EMIS não tem concorrência. Eu estou mesmo aqui a dizer... A EMIS não tem concorrência. Vou mesmo aqui a avançar essa questão. E mais, nós estamos todos... vai para o banco, não há sistema. Os monopólios... Há uma única empresa que controla esses serviços interbancários. Há uma única empresa. O Banco Nacional há uma, sócio maioritário. Tá bem, mas é só para dizer. Sim. Podia ser o Banco Nacional é o sócio maioritário da EMIS. Tudo bem, mas isso não implica naturalmente, que apareçam outras empresas. Sim. O monopólio não ajuda nenhum setor. Tem que haver concorrência. E a nossa economia é de mercado. É preciso que surjam outras empresas. E muitas empresas, muitas entidades já tentaram entrar ali, mas foram fechadas por interesses particulares. Também dizer o seguinte, o Banco BPC, sobretudo, não só nessa questão dos pensionistas que vão para ali, passam a noite, até grandes clientes têm dificuldades de fazer levantamentos, de fazer transferências. As transferências demoram, as pessoas têm compromissos com prestadores de serviço e tal.
criam constrangimento aos seus clientes que fora de ser. O próprio banco que cria exatamente, por causa da gestão. Quer dizer, é um banco em que, e aliás, ultimamente até só tem tido resultados negativos, infelizmente. E porque estava habituado a ser injetado toda hora dinheiro, mas o banco tem que gerir, tem que criar serviços, tem que ir melhorando, tem que se adaptar à dinâmica. E nós ainda estamos, esse banco ainda está um bocadinho para lá, é preciso que evolua. Estão toda hora a demitir a administração, colocar outra. Ideias novas devem ser feitas. Mesmo os multicaixas de pessoas que não têm só 20 mil, para fazer transferência do BPC no multicaixa, Deus nos acuda. Portanto, é um problema que deve ser, já foi descoberto. Concorda com a Dava que diz que as pessoas também vão para lá por uma questão social? Quem é que quer ficar na bicha desde mãe? Às vezes as pessoas saem do cacuaco, não é? Porque a dependência do cacuaco não tem sistema. Tem que vir até aqui, geralmente aqui na Mutamba, não é? Onde as pessoas ficam mais velhos. Até por uma questão social. Com fome, para mim, uma das soluções era não obrigarem as pessoas a permanecerem no BPC. As pessoas escolham uma entidade que possa gerir melhor o seu recurso. Está a sugerir o quê? Privatização do BPC? É isto? Se de forma pública não está a dar, não é? Encontre soluções. O mercado é aberto, o mercado tem que evoluir, as pessoas têm que criar soluções para atender o cliente. Não me obriguem a ficar num BPC onde o meu salário tem que cair porque tem que cair. E depois sou maltratada. Não pode. O serviço prestado deve ser prestado de qualidade, de respeito, não é? Mútuo, não é? Porque o meu dinheiro é que está lá. Muito bem. Ok? Vamos passar para outro tema. Sérgio dos Santos é o novo ministro da Economia. Sérgio Santos é o ministro da Economia e Planeamento, tendo substituído Manuel da Costa. A província do Cunene também tem um novo governador, que se chama Sérgio Leonardo Vaz. Enda Essanjo Inglês é o novo PCA do BDA. Abraão Pio dos Santos Gurgel saiu do cargo. Hoje, na tomada de posse, o Presidente da República, que deu posse a estes novos governantes, disse que a frente econômica é o principal desafio que o Estado angolano tem pela frente. Vamos começar por ouvir... Tânia, temos aqui um novo titular que não é tão novo assim no Executivo e conhece também, de alguma forma, a casa. Sérgio Sim, Santos. nós estamos a viver um momento extraordinário. Sérgio Santos não é novo, no entanto, não vamos ter, graças à situação, não vamos ter a necessidade de pensar, por exemplo, que é um ministro que vai ter que adaptar-se à casa. Na verdade, ele já era secretário de Estado, conhece bem. Lembro-me quando analisamos o último relatório que eles prestaram, foi na voz do mesmo, então conhece muito bem os planos de desenvolvimentos que existem, os meandros, e sabe muito bem das dificuldades da casa. Aliás, é um ministro, vamos hoje considerar, um ministro comunicativo. Né? É alguém que tu procuraste... Comunica bem, eu gosto das pessoas que não te deixam ao alheio, que não te deixam a fazer especulações e por aí fora. Agora, é importante pensar, foram uma série de mudanças que nos fazem chamar mais uma vez a atenção às pessoas. João Lourenço, quando fez as viagens inúmeras que fez, foi a busca de legitimidade internacional para ter a mão pesada aqui dentro. É do nosso conhecimento, sem querer citar nomes, que dentre os exonerados há casos de corrupção num momento como esse. Pessoas jovens, que devem estar nos representar, que foram chamadas a atenção a público e às vezes na voz do próprio Presidente da República. Ou se endireitam ou se endireitam. O Ministério do Comércio, nesse preciso momento, nós estamos a olhar, porque nós estamos a falar da famosa diversificação da economia. Estamos a falar do planeamento. Sim. Mas estamos a falar, sim, economia e planeamento, estamos a falar do mesmo. Estamos a falar da diversificação da economia, estamos a falar do incremento para a produção nacional, a aposta na agricultura, por exemplo, né, dos produtos da cesta básica e dos inúmeros programas funcionais e muitos infuncionais que são traçados. Repara que nos últimos 10 anos nós tivemos 9 programas. Os ministros não são consistentes. As coisas funcionam como não deviam funcionar. Se nós queremos realmente uma economia firme e forte, nós temos que olhar para os programas que são traçados para nós, revermos-nos nos mesmos, capacitar e ter os melhores métodos, meios e técnicas para que surtam efeito na vida do cidadão. Não estão a surtir efeito? Até agora ainda não. Por exemplo, nós tivemos Estamos muito na teoria? É isso Estamos que muito na teoria. Quando se ouve economistas como Yuri Kishina, ouvimos agora nesse final de semana, no lançamento do Centro, a falar que nós tivemos todos os planos e mais algum, até foi brincando, pi, pó, pá, né? O papagro, mamagro, prodésio,
10 e dia 10 e agora o PAC, são vários programas muito bem elaborados. É uma coisa esplêndida. Tecnicamente, tu que não és economista, olhas para aquilo e achas que vai salvar já Angola do buraco que estamos. Mas em termos de funcionabilidade, em termos de função, olha, repara que de 2004 a 2014 nós gastamos mais de 16 bilhões de dólares. O governo angolano gastou com consultoria externa. Falou bem a Dalva quando começamos o programa. Por que nós vamos gastar em 10 anos, 16 bilhões de dólares a pagar estrangeiros e não temos hoje uma agricultura autossuficiente? Não temos uma pecuária autossuficiente para nós? Nós não temos nada. Nós não produzimos nada. A ADRA, que é um dos parceiros do Estado, faz determinados estudos. Lançou agora 3 estudos feitos por angolanos, Belardo de Minos Gelembe, José Maria Quiatiava, Helder Marcelino. São estudos que podem ser aproveitados, não é? Nacionais, de pessoas que sentem na pele os problemas do povo, pessoas que se formaram, alguns por benefício próprio, outros até por bolsa do Estado angolano, mas que o seu know-how não são aproveitados porque só queremos as ideias dos brancos que nem eles gostam. Os brancos que nem gostam de nós, que nem estão preocupados com o nosso desenvolvimento. Vêm cá ganhar balurdos e balurdos de dólares. De quem é a culpa? Quem faz a contratação? Quem vem? Quem faz a contratação da força, vamos dizer, cognitiva externa, estrangeira, são mesmo quem vai dirigir o pelouro. Agora, se nós temos um plano de formação de quadros, eu não entendo se essa instituição funciona para quê, junto com o Inarezo e os outros, que não sabe, por exemplo, quantos agrônomos nós temos a funcionar e quantos estamos a formar, porque nós estamos a falar da agricultura, estamos a falar daquilo que nos vai tirar da crise, do problema, do setor que todos nós queremos realmente investir e estamos a apoiar, incentivar o governo angolano a investir. E é sustentável. Mas, mesmo diante dessa luta toda, a lutar com os deputados nos RE, para subir a fatia para o setor, essas instituições agora citadas nunca fizeram um relatório a dizer que a Angola tem, do ano X a ano Y, formou 5 agrônomos que estão a funcionar na fazenda tal, que a província tal ganhou isso. Quer dizer, é uma banalização do esforço e não há uma simbiose, não há um trabalho multidisciplinar. O camarada Sérgio, agora nomeado, se não tiver o apoio dessas instituições, é mais um que vai assinar papéis e depois vai sair com a foto dele lá no mural. Se não houver um trabalho conjunto, esse Ministério de Formação de Quadro ou instituição, sei como que se funciona, existe para quê? O Ministério da Agricultura está ali. Quando nós estamos a falar da diversificação da economia, estamos a falar dos produtos. Sim, nós estamos a falar dos produtos da cesta básica. Nós estamos agora no terceiro, vamos entrar para o terceiro ano do mandato de Zeno. Mas eu queria dizer que nós não temos dados condignos, por mais que a gente procure, que nos diz que foram investidos, por exemplo, no ano passado, XY aqui na agricultura, e tivemos esse, ainda que tímidos, divulguem. Faltam resultados. Faltam resultados, e se tiverem, só está com eles só guardado, não faz sentido. Sandra, esta mudança de ministros no mesmo setor constantemente revela alguma instabilidade nesta área? É bastante preocupante, porque o ministro antecessor foi nomeado em julho de 2019. E saiu agora em janeiro de 2020. Ao fim de 6 meses. Exatamente 6 meses. No entanto, nós estamos preocupados, de facto, se é alguma incapacidade por parte do quadro. Tudo bem que não é uma obrigatoriedade do titular do Poder Executivo justificar porque deveria ser justificada, mas era importante, sobretudo, para conseguir, então, pelo menos limpar, não é? Porque assim já sai com uma má reputação. Como é que um ministro fica apenas 6 meses? Fica apenas a especulação no ar, porque não se sabe em concreto. É essa especulação que paira, de facto, porque não há essa comunicação com os governados sobre quais foram as razões, vamos dizer, por conveniência de serviço, por a seu pedido. Alguma justificação tem de nos dar de facto, porque não podemos ver os nossos irmãos a serem nomeados, exonerados, como não piscar de olhos. E precisamos saber também porque o governador do Cunene saiu, não é? Indícios de se há indícios, banqueamento de capitais, desvio de bens da SECA. Podemos falar de filho público. Tenho. A informação deve ser passada, de facto, pelos órgãos auxiliares do Presidente da República, para que nós, governantes, saibamos o que está a acontecer, mesmo no âmbito da gestão dos quadros a nível da Presidência da República. Mas os insucessos da governação são atirados aos titulares? É todo um conjunto. É assim, são os líderes. O Presidente lança uma estratégia, não é? Enquanto titular do Poder Executivo, lança uma estratégia. Os seus auxiliares vão materializando, vão sugerindo, e quando não há aquele intrusamento,
alinhamento, quando não há um casamento entre a estratégia que foi lançada e aquilo que é a materialização dos programas, por exemplo, então podem ocorrer, sim, podem ocorrer questões como essas, mas o Ministério do Planeamento é um ministério, é o coração. É o coração da Angola, porque neste momento a nossa grande luta é sair da petrodependência. Sim. Se nós queremos diversificar a economia, foi identificado o setor que vai, de facto, salvar os angolanos, que é a agricultura. E a agricultura tem o seu ministério, de facto, mas existe uma série de programas, como o PAC, como o Prodesi, que estão estritamente ligados à agricultura, mas são gizados pelo Ministério da Economia e do Planeamento. Então, deve ser, de facto, conduzido por um bom quadro e deve ter o apoio das outras instituições que ajudam a materializar estes programas. Como, por exemplo, nós temos a questão de monopólios para fornecedores de trigo, não é? Temos esse tipo de monopólios de alguns alimentos que estão na cesta básica, ou de boa parte dos alimentos da cesta básica. O Ministro da Economia e do Planeamento, tendo como principal função, não é, executar esses programas do Executivo, não poderá atingir as metas que foram preconizadas. Por que não? Porque não há a transparência daquelas instituições que devem, de facto, apoiar, não é? Existem setores aqui que estão bem identificados, é o setor produtivo, é o Ministério da Economia, é o Ministério da Agricultura, de facto, são mas setores... Mas esses setores estão a inviabilizar... O Ministério do Comércio... Sim, sim, algumas instituições vão inviabilizando, sim, aquilo que é a prerrogativa do Executivo de atingir máximas a nível econômico. A Tânia falou muito bem de um aspecto que eu até já levantei aqui no programa. Nós temos muita criatividade para dar nomes aos programas. São muitos pés e muitos pés que nós vamos criando, sim, de facto, mas agora a materialização. Por que adianta gastar tanto dinheiro em consultoria externa quando nós temos ali os livros bonitos, é palavreado bonito? Eu até sonho também ter o meu nome ali numa ficha técnica, que fiz também, participei ali na elaboração de um programa, mas que este programa deve ser execuível. Não deve ser mais um programa para estar ali na galeria, quando nós estamos à procura de algum tema, vamos ver que afinal existia um Programa Nacional de Desenvolvimento, agora é Desenvolvimento Nacional, mas as ações que lá estão são as mesmas, os orçamentos que foram aprovados são os mesmos, não aumentou, em termos de resultado não aumentou nada, mas apenas só aumentaram aquelas que são as metas que pretendem alcançar, ainda não alcançaram. Muito bem, deixa-me ouvir a Navita. O setor produtivo mais dinamizado e execuível. Navita, sai Virgílio Chova, entra Sérgio Leonardo, é um quadro da província de Cunene. Para além da questão da seca, que prioridade é que deverá ter o novo governador relativamente às questões da província do Cunene? Eu penso que, começando por este Falávamos facto... aqui na semana passada de uma montanha de lixo e se calhar... Eu penso que a esta altura, como todo mundo sabe, o Executivo tem um programa nacional de desenvolvimento e dali tem ações delineadas para chegar aos resultados pretendidos. Portanto, mais do que um governador ter, se calhar, um plano de execução na sua província, ele está inserido num macroprograma. Sim. E acredito que a prioridade no Cunene é exatamente ainda acudir à situação da seca, e porque é possível, se muitos recursos de que falamos agora, desviados do país, não tivessem paragens e confessas e particulares, talvez Cunene já tivesse a capacidade de ter alguma água para os seus filhos, alguns furos que custam menos, custam milhões, que estão inoperantes, agora em chimpacas e por aí fora. E talvez nós estivéssemos a gerir Cunene com programas assim paliativos, não é? Temos que ir ao Cunene e levar água. A solidariedade é boa, o povo deve ser solidário aos outros, mas num país em que devia sobrar dinheiro para acudir os seus filhos. Portanto, o governador, eu também sou daquelas que gostaríamos de saber sempre porque é que um dirigente é mudado depois de nomear durante algum tempo, porque a estabilidade das instituições também está em causa. E nós estamos habituados a ver governantes, só o facto de ser novo, às tantas o que o outro fez já não serve, começa tudo do zero, não deve ser assim, por isso é que acreditamos que a força
deve ser das instituições e não das pessoas, para que as pessoas, quando chegarem, é verdade que cada líder tem o seu estilo, mas há um programa traçado, a questão da água, a questão da fome no Cunene, a pobreza no Cunene, apesar de ser fronteira com a Namíbia, há um facto muito importante no que tange a questão da saúde, a alta prevalência do HIV-Sida, fruto da pobreza. As mulheres, as jovens estão a ser infectadas por esta endemia que é preciso rever. Relativamente à questão da economia, Na vida temos que avançar. Do Ministério da Economia. Sim, são sim, por causa do tempo, exatamente. A questão do Ministério da Economia, eu devo dizer que o Sérgio, de facto, é um jovem que já conhece a casa e que esperamos, como andou com o ministro que está a sair... 6 meses. 6 meses, e 6 meses numa situação em que o país, como se sabe, está a viver a 4ª recessão econômica. Portanto, é preciso entender se foi porque não conseguiu tentar ajudar na produção interna. Ou se está envolvido em a algum taxa de processo na crescimento do PIB ainda está lá para os negativos. É uma possibilidade. Os setores revitalizantes da economia dependem exatamente. Os programas traçados pelo Executivo no plano que está em curso até 2026, até não tem só 9, tem 83 programas. Não, 9 nos últimos 10 anos. Ah, pois, ok. Estou a dizer, o PND, o PDN, agora é o PDN tem 83 programas, é muita coisa. Portanto, é preciso não difundirmos o plano de ação e dizer que o Prodese, o PAC, está a sofrer os mesmos caminhos dos Angola Invest e outros. Por quê? Tudo o que se sabe, são poucos os projetos que já foram aceitos neste processo, não é? Que já foram estudados e já se sabe que o financiamento é possível, mas também detectou-se que os que estão a receber financiamentos são exatamente acionistas dos bancos que vão gerir, que foram indicados para dar tais financiamentos. Estão a denunciar? Portanto, não, mas é público. É público isso. Portanto, é só para dizer que novo paradigma, continuamos com os mesmos comportamentos. As mesmas práticas. Vamos ouvir se há indícios de corrupção deste ou daquele governante, eu penso que as autoridades judiciais devem ter o poder de acionar e que os outros tenham sucessos. Muito bem. Vamos ouvir a Dalva. O BDA tem um novo PCA, que substitui Abraão Gurgel. Ainda em inglês, sim. Portanto, penso que... O que é que vai mudar daqui? Não, partilho da visão das minhas colegas que me antecederam, que o recomendável, o desejável seria que tivéssemos conhecimento das razões que motivaram a exoneração de um ou do outro dirigente, não é? Mas para dizer que o Presidente da República, em nome das suas competências institucionais, pode de quando em quando mover, portanto, ou mexer no quadro dos seus auxiliares. E tendo nomeado, portanto, o ENDA para dirigir os destinos desta instituição bancária importante, que auxilia, portanto, aquilo que é a diversificação da economia, é um jovem com experiência, economista, e que tem experiência no setor real, já dirigiu, foi o PCA do ISEP, o Instituto do Setor Empresarial Público, não é? E que a sua articulação com as empresas, portanto, era a sua vida normal. E permitam-me também aqui voltar para a questão do Ministério da Economia e para dizer que o do Sérgio Santos é um novo ministro e um ministro jovem. Se olharmos um bocadinho para os demais ministérios, é prática, o Presidente da República, a Ministra da Economia, das Finanças, perdão, é jovem. Aposta na juventude. Juventude. Temos também o Ministro do Mate, também é jovem. Quer dizer, é um novo paradigma e o que... Estes jovens estão a representar muito bem... Penso que é dado uma oportunidade à juventude, não é? Factos que, se olharmos para o histórico do Ministério da Economia, foi dirigida por velhos gurus, assim chamados, né? O Presidente João Lourenço vem dar aqui uma nova roupagem. O que nos parece, ele quer dar uma visibilidade, criar novas elites de governação, jovens com experiência, e não com experiência, jovens comprometidos com os destinos do nosso país. Sim, agora estamos a dizer, nós os jovens estamos a ser bem representados
Eu penso que é de apoiar. É uma nova frase. É de apoiar e incentivar que mais jovens venham a assumir tanto cargo de responsabilidade na administração pública. Se olharmos também a nível do secretário de Estado, há muitos, tantos jovens, mas o importante aqui é referir que o Sérgio Santos é um jovem experiente, já foi assessor do vice-presidente para a área econômica, dirigiu a Comissão do Setor Real, foi também assessor do Presidente da República para a área econômica, ao mesmo tempo foi presidente do Instituto de Fomento Empresarial, é deputado, como a doutora Navita Angolo também. Mas portanto, sempre esteve ligado, sempre esteve, não, tem experiência no setor público e sempre esteve ligado com o setor real e com a economia em que ele esteve desde 2017, não é? Com o primeiro-ministro, que é no ano do novo governo, o doutor Pedro Gil da Fonseca, não é? E depois o Neto da Costa, que recentemente saiu, também jovem, e entretanto penso que deve ter tanto adquirido tanto conhecimento bastante, que é para poder tanto dirigir os destinos desta instituição. Outro aspecto na vida, permitam, por favor. Por amor. Eu respeito o teu tempo. Isso para dizer que não basta ter a experiência nem a jovialidade, que é essencial. É olharmos o país... Não basta ter a experiência? E a jovialidade. É olharmos para o contexto da nossa economia também. Mas a experiência é necessária, não? Não basta, é mais um fator, né? Vamos agregar mais um fator. Não é a situação suficiente, porque o Neto Costa, por exemplo, foi um jovem, não é, com bastante experiência, economista, foi secretário do Tesouro, das Finanças, um economista de renome. Mas, entretanto, durou 5 meses por razões subjetivas. O que penso aqui que é essencial é que o país já atravessa um momento difícil e a diversificação da economia deve ser concretizada. O Ministério... Está a ser concretizada. O Ministro da Economia tem o ônus de reanimar a economia, não é, traçando estratégias concretas de articulação com o setor empresarial privado. O que assistimos nos últimos tempos é que há algum distanciamento entre a classe empresarial privada e o órgão responsável para o fomento dessa atividade. Eu penso que o Sérgio Santos, enquanto titular desta pasta ministerial, tem a responsabilidade de galvanizar aquilo que efetivamente são as ações que devem conduzir à concretização da atividade empresarial privada, olhando também no plano do planeamento territorial, a Agenda 2550, que é um plano estratégico de longo prazo, ele deve assegurar a coesão territorial. Há um conjunto de desafios que ele tem. O que é que deve ser prioridade neste momento? A prioridade do Ministério da Economia, que é a concretização das ações previstas no PRODESE. Porque a diversificação da economia é essencial. Nós, e como disse a Sandra muito bem, devemos deixar de depender do petróleo. Devemos incentivar, portanto, que a classe empresarial privada atue ou desenvolva as suas atividades de forma a gerarem riqueza de forma lícita, gerarem empregos e, deste modo, reduzindo o nível de desemprego a nível nacional. Muito bem. Eu quero mesmo dizer que eu penso que o sucesso de qualquer dirigente, sobretudo num país com crise, sem empregos e sobretudo da juventude, para mim, liderança são resultados. Certo. Portanto, não basta termos 800 programas e não chegamos ao fim. Estamos a falar da diversificação há anos e, entretanto, continuamos a chorar porque o petróleo baixou. E, para mim, jovens que assumem responsabilidades, concretizar, chegar a resultados. Só para dizer também, o BDA, não é? O BDA tem que assumir o seu verdadeiro papel no desenvolvimento, sobretudo do setor agrícola. Muito bem. E porque já está ali criado há muito tempo, desviou-se e entrou também nesses esquemas de financiar gente que não é bem gente que deveria ajudar a diversificar a economia, pelo que é preciso mude de postura. Porque senão é preciso reinventá-lo também. Muito bem. Vamos colocar ponto final a esta edição do Política no Feminino. Voltamos na próxima sexta-feira. A todos continuação de uma ótima disposição. Boa noite. É sempre um prazer.